Olá a todos, é com grande satisfação que damos boas-vindas ao nosso canal Surgery Care Saúde, um espaço dedicado à informação, à educação sobre os cuidados da saúde, trazido até vocês pela nossa clínica Surgery Care Saúde. Hoje vamos mergulhar nos bastidores de uma internação hospitalar, explorando diversos cuidados e protocolos assistenciais que envolvem a jornada do paciente e seus familiares dentro de um hospital. No universo hospitalar, existem inúmeras diretrizes conhecidas como protocolos e normas assistenciais, que orientam meticulosamente todos os aspectos de cuidado ao paciente. Você sabia que essa atenção toda começa mesmo antes de uma internação hospitalar? Isso mesmo, nós vamos desvendar os processos desde antes da internação até a alta do paciente. Antes de um paciente ser internado, uma série de etapas preparatórias. Nós temos realização de exames pré-operatórios, obrigatórios para todos os pacientes, avaliação nutricional desses pacientes e preenchimento de alguns documentos e protocolos assistenciais, protocolos inerentes aos riscos do paciente, protocolos inerentes à segurança desse paciente, entre eles o consentimento informado. Para falar sobre esses cuidados, sobre os bastidores desses cuidados, sobre os cuidados assistenciais, os protocolos hospitalares, convidamos hoje uma equipe de profissionais extremamente qualificados, que são vocês. Esse trabalho dentro do hospital, nós trabalhamos todos nós dentro do Hospital Baiaçu Medical Center e todos nós estamos envolvidos diretamente no cuidado do nosso paciente. Nós temos hoje a doutora Lara Kretzer, nossa médica intensivista, doutora Alessandra Borges, nossa médica cirurgiã do aparelho digestivo, especialista em terapia nutricional, doutora Renata Bolan, nossa coordenadora hospitalar, coordenadora da unidade de internação da emergência e atualmente é diretora técnica do Hospital Caridade. Vamos nos apresentar, pessoal? Claro. Doutora Lara, começa, doutora Lara. Oi, Eren, que prazer enorme estar aqui. Renata, a Alessandra, que bom estar com vocês. A gente trabalha juntas, né, todos os dias e que bom poder estar aqui, então, compartilhando, né, com os ouvintes o que a gente faz no dia a dia. O Eren, como ele já me apresentou, eu sou intensivista, sou coordenadora das UTIs do Grupo Baiaçu e vai ser fantástico dividir a experiência que a gente tem aí com vocês. Então tá. Olá, pessoal, eu sou a Alessandra. Só um pouquinho. Lara, fez faculdade aonde, Lara? Aqui na UFSC. Na Universidade Federal. Residência também. Depois eu saí, fui pra fora um pouquinho, mas coração pediu pra voltar. É isso aí. Bom, olá, pessoal, eu sou a Alessandra, então, como o Dr. Eden já falou, nós trabalhamos todas juntas, então muito obrigada pelo convite, Dr. Eden. Aqui acho que a gente vai falar hoje sobre o que a gente faz todo dia, que nós fazemos diariamente, né? Então isso deixa a gente bastante confortável. Eu sou cirurgiã do aparelho digestivo de formação, mas me dediquei à terapia nutricional hospitalar. Então eu tenho uma área de atuação em terapia nutricional parenteral e enteral com o título da Braskem. E hoje eu sou a coordenadora clínica da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do Hospital Baiaçu, e que é responsável, então, pelo cuidado nutricional dos pacientes internados. Tanto no pré quanto no pós-operatório. Pré, pós-operatório. Intra e extra-hospitalar. Exatamente. Né? Exatamente. Faz ambulatório lá no Centro Médico Baiaçu também. Isso aí. Para vê-los, as altas, né? Principalmente as altas podem ter esse desfecho pós-operatório. Isso aí. Faço questão. Doutora Renata Bolan. Oi, eu me chamo Renata, tenho formação em medicina interna na faculdade da Unisul. Depois eu tirei um título de emergencista no ano passado e já concluí da terceira MBA. Tenho um MBA executivo em saúde, em auditoria em saúde, e agora estou iniciando um doutorado em gestão médica. Estou me sentindo bem segura em conversar o que a gente faz todos os dias, que é a jornada do paciente intra-hospitalar, né? E a gente não vai falar muito de diretriz, né? Eu acho que a última diretriz é de 2017, né? E sobre as indicações cirúrgicas, que isso é indicação do cirurgião. Então, nosso compromisso é com o paciente. E todo o processo dele intra-hospitalar. Né? Eu acho que a gente não vai muito garantir se ele vai estratificar o risco dele, né? Se ele vai para uma unidade de internação ou para uma UTI, com cuidado com a equipe da doutora Lara, que é a nossa equipe, né? A gente, unidade de internação e UTI trabalham junto.
Então, os protocolos gerenciáveis, né, de segurança do paciente, eu acho que caminham junto aí. Isso aí. Vamos falar sobre isso aí, né? Uhum. Bom, meu nome é Éden, eu sou Éden de Moura Rossi Júnior, sou cirurgião do aparelho digestivo, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, e lá também fiz minha formação de cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo. Atualmente sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo, e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. E sou um dos organizadores do nosso canal Surgery Care Saúde. Sou também diretor técnico da clínica Surgery Care e trabalho no Hospital Baiaçu Medical Center com vocês, né, meninas? Bom, a gente estava falando sobre o cuidado do paciente intra-hospitalar, mas o cuidado começa antes da internação, né, Ali? Com certeza. O que é um cuidado? O que eu tenho que cuidar do paciente antes de uma cirurgia, antes de uma internação? Hoje está bem definido que a evolução do paciente no pós-operatório, ela é muito influenciada pela essa abordagem que ele tem no pré-operatório, ainda no consultório. Então, o paciente, quando ele chega no cirurgião, as orientações que o cirurgião dá para ele naquele primeiro momento são muito importantes. E você tem que lembrar sempre que o cirurgião é a pessoa de confiança do paciente, né? Então, o que ele fala ali é lei, mais ou menos. Mas o cuidado, hoje a gente tem protocolos assistenciais diversos, né? Inclusive o Colégio Brasileiro de Cirurgiões tem um protocolo de atendimento do paciente pré-operatório para prepará-lo para ter a melhor recuperação cirúrgica possível no seu pós-operatório. Os 4 pilares mais desse projeto são a avaliação do tabagismo. Então, se o paciente fuma, a gente consegue pelo menos aconselhar a reduzir o máximo que ele consiga antes da cirurgia. Conciliação medicamentosa. Então, às vezes pacientes são polimedicados e às vezes medicamentos que interagem entre si podem alterar o resultado cirúrgico. Então, isso já deveria ser triado ali no pré-operatório. Além da orientação de exercício físico, né? Para a gente ter uma melhor massa muscular para recuperar melhor, e os cuidados nutricionais. A avaliação nutricional, nesse caso, é bem importante, porque a gente consegue estratificar o paciente que tem risco ou não nutricional, e dependendo desse risco ou não, a gente tem como ajudá-los a tomar a melhor conduta frente à cirurgia e ao que vai ser feito. E existe alguns casos, né, que a gente, quando a gente vai indicar uma cirurgia, às vezes o paciente tem uma doença, uma neoplasia, um câncer, às vezes a gente até posterga um pouco a indicação da cirurgia para uma recuperação nutricional. Né? Então, é o que hoje se fala de pré-habilitação, né? A pré-habilitação, ela inclui, então, isso que eu falei, e inclui a indicação de exercício físico. Uma comparação que a gente faz muito é com um maratonista. O maratonista não acorda hoje e diz, oba, vou correr uma maratona agora. Não, ele treina, ele se prepara, tanto fisicamente quanto nutricionalmente, né? E uma cirurgia nada mais é do que um evento importante na vida desse paciente. O paciente oncológico, um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia maior, ele tem protocolos específicos onde a gente, sim, em caso de desnutrição ou em caso de paciente perda de peso, um paciente que tem risco nutricional, paciente que vem perdendo peso, não está se alimentando adequadamente, tá fraco, enfraquecido, né? A gente tem já bem evidente, bem estruturado na literatura, né? Que fazendo uma nutrição pré-operatória, que seria uma nutrição imunomoduladora, que a gente chama, a gente consegue melhorar os resultados pós-operatórios desse paciente. É um paciente que vai recuperar mais rápido. É isso aí. É muito importante a gente ter essa atenção, né? E a gente no hospital cuida muito bem disso, né? Ali no nosso hospital a gente tem os protocolos bem estabelecidos, tanto de pré-operatório, né? Vamos falar agora ainda de pré-operatório. As equipes cirúrgicas foram orientadas, então, pela nossa equipe também, sobre essa imunonutrição. Então, os cirurgiões já foram, os pacientes já chegam para nós dizendo que tomaram essa nutrição. Isso aí. E os pacientes mais graves, assim, os que são mais emagrecidos, os que tiveram uma maior perda de peso, acabam até passando por consulta comigo ou com alguém da equipe antes, para que sejam preparados para ter essa redução, dessa melhora no pós-operatório.
Quando a gente tem uma nutrição adequada desse paciente no pré-operatório, junto com todos esses outros fatores, que a gente tem que lembrar que a nutrição é só um pilar, né? De todo o conjunto nosso, né? A gente tem redução de complicações, como fístula, que a gente não gosta nem de falar, lesão, descência de sutura, infecção de parede, infecção associada à ventilação, pneumonias, infecções em geral. Assim, o paciente mais bem preparado, ele complica menos. Existem diversos fatores hoje que são identificados no pré-operatório que a gente pode atuar minimizando impactos nesse paciente no pós-operatório, né? Isso. Existe também o tal do jejum abreviado, né? Eu vou operar, quanto tempo tem que ficar em jejum? Tem que ficar 8 horas, 10 horas, 2 horas? Então, é uma discussão disso, né? É uma discussão antiga, né? Nós dois, quando eu fazia residência de cirurgia, o jejum era da meia-noite para todo mundo, né? O paciente entra em jejum à meia-noite, não pode tomar nem água, nem chupar bala e nem nada. E às vezes ele ia ser operado às 18 horas do dia seguinte. Hoje isso mudou, a gente já sabe que o jejum ele vai levar uma pior resposta inflamatória. O que é? O paciente vai ter uma evolução pós-operatória pior, quando ele fica um longo tempo em jejum. Então hoje a gente tem protocolo, que é o protocolo Acerto aqui no Brasil, mas existem protocolos internacionais, e esse protocolo já é aceito inclusive pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, que é essa abreviação do jejum. O que é essa abreviação do jejum, então? O paciente tem, a cirurgia dele está marcada para um horário, até 8 horas dessa cirurgia ele pode fazer uma refeição completa, né? Até 6 horas ele pode fazer uma refeição leve. Até 2 horas ele pode receber água ou um líquido claro com carboidratos e às vezes com proteína. Lembrando que isso tem que ter uma orientação e tem que ter uma avaliação de um profissional habilitado. Essa avaliação é feita aonde? Na consulta com o anestesista? Né? O nosso protocolo no Hospital Bahia Sul, sim, é feito pelo anestesista. A gente organizou o protocolo em conjunto, então a equipe de terapia nutricional em conjunto com o serviço de anestesiologia organizou o protocolo, digamos assim, e ele é aplicado pelo anestesista no momento da consulta pré-operatória. Porque lá ele consegue identificar o risco, porque existem pacientes que não podem ter esse jejum abreviado. Pacientes que têm, por exemplo, uma dificuldade de digestão, que ficam com o estômago cheio depois de comer, não podem fazer isso. Então a gente tem que ser orientado na consulta pré-anestésica, junto com o anestesista, não é eu decido que vou... Não é tipo eu vou fazer, não. Ele é orientado, tem uma orientação, o anestesista, inclusive, no nosso hospital, né? O anestesista entrega um folder explicativo bem direitinho, com os horários e o horário que tem que chegar no hospital, até a hora que pode tomar o líquido, para que isso diminua a resposta inflamatória no pós-operatório. E mais importante, que eu não posso deixar de dizer, é a satisfação do paciente. A gente sabe que o jejum prolongado... Que o jejum prolongado bastante. As pessoas Mas bem como a gente trabalha em conjunto, né? Isso já é avaliado intra-hospitalar também. Sim. E essa equipe... E daí, a gente estava conversando antes, né? A gente já consegue sinalizar para a equipe nutricional que o paciente está necessitando de uma avaliação, uma nova avaliação intra-hospitalar. Para decidir o melhor momento que vai ser realizada a cirurgia. Isso é importante. Isso é importante. O paciente que está internado e vai ser operado. Hoje em dia a gente fala muito o cuidado multidisciplinar, né? Isso. Sim. E aí reforça o cuidado, o apoio que a gente tem da fisioterapia, por exemplo, nesse paciente, que já prepara a ventilação, já prepara a mobilização também. A gente faz isso. Quando o paciente vai internar, né? Às vezes ele... Porque tem uma doença, alguma patologia, precisa ser operado. Existem alguns riscos de preocupação do paciente. Eu tenho alergia a medicamentos, ele quer falar dos remédios que ele toma. Existe algum protocolo, isso, Renata, que gerencia esses riscos do paciente? Então, a gente acompanha o paciente desde a entrada até toda a sua jornada até a alta, né? E todo esse processo, ele visa a segurança do paciente. Então, no nosso hospital, a gente já começa com a identificação segura do paciente. O que é essa identificação segura? Identificando o paciente e colocando uma pulseirinha. Em todo o trajeto na pulseira vem o nome do paciente, né? Vem o nome, idade, data de nascimento. Em todo o trajeto hospitalar, ele vai sempre ser perguntado 2 vezes. Vai ter uma dupla checagem.
Às vezes eles se queixam, estão me perguntando meu nome De novo, né? novamente, mas isso é um protocolo de segurança hospitalar, né? E isso diminui muitos riscos, né? Tanto de Troca de pacientes. troca de pacientes, laboratório, esses acordos que a gente tem com outros locais intra-hospitalar, como endoscopia, clínica imagem, né? O paciente circula de uma unidade para outra. E Sim. muito, né? Outra coisa que a gente faz também, que eu acho que o doutor falou agora, sobre fazer uma relação de medicamentos que o paciente tem alergia. Daí volta, olha só, reconciliação medicamentosa. Começou lá com a nutrição e com o anestesista. O paciente chega no hospital, novamente realizado a reconciliação medicamentosa do paciente. Reconciliação medicamentosa explica um pouquinho para mim. Todos os medicamentos de um paciente que ele usa em domicílio para as doenças já pré-existentes, Crônicas. isso, a gente faz uma nova checagem e avalia se a gente vai manter aqueles medicamentos ou a gente vai suspender. Se é compatível com a internação, com o tratamento. Então, é a segunda avaliação, né? Foi no pré-operatório, pelo anestesista e nutrição. Ele chega no hospital, faz uma nova avaliação de reconciliação medicamentosa e a equipe clínica avalia se vai manter ou vai suspender aquele medicamento. Temporariamente ou não, né? Sim. E vai ver o melhor momento para retornar os medicamentos de uso, né? Sempre visando a alta do paciente, né? O mais seguro e que ele tenha uma reabilitação melhor, né? Em domicílio. E outra coisa que a gente vê no hospital existem pulseiras de várias cores, né? Assim, o paciente tem lá pulseira vermelha, uma pulseira amarela, uma pulseira azul. O que é? Cada cor representa Cada uma quer dizer uma coisa, né? Uma das pulseiras é a identificação, outra é um risco de queda do paciente, a outra é a identificação de alergia. E também a gente está agora implementando no hospital as prevenções, né? Em prevenção à trombose, né? Que a gente vai... Protocolo trombose, que é muito importante em cirurgias longas, mais demoradas. Às vezes o paciente fica muito tempo anestesiado, acamado dentro do hospital. É um conceito também que tem mudado. Antes, nós tínhamos pacientes que internavam no hospital, não pode sair da cama, não pode se mexer. Sim. Hoje, opera e o mais precoce possível sai da cama, né? O risco-benefício, né? Tanto a segurança, né, do risco de trombose intra-hospitalar, quanto o pós-operatório, né? Eu acho que o mais importante é mobilização, né? Mobilização e isso precoce. a literatura tudo nos assegura, né? Que o paciente vai sair com maior segurança. E chega um paciente, nós vamos operar. Tem um paciente que foi lá, fez a consulta pré-anestésico, já fez todas as avaliações de risco. Até risco de intubação difícil, né? Eles têm um protocolo de via aérea difícil, né? Porque todo mundo se prepara no centro cirúrgico para receber esse paciente que tem alguns riscos, tem alergia, tem risco de hipertermia maligna, uma doença que é muito comum também. Às vezes a gente já faz a prevenção de alergia a látex, né? O paciente tem alergia a látex, já chega à sala cirúrgica, se prepara para esse paciente ter alergia a látex, né? Aí vamos operar um paciente, eu acho que precisa ir para UTI, o anestesista acha que não precisa, o outro médico acha. Aí a UTI é bom, Lara, assim, todo mundo que vai fazer cirurgia tem que ir para UTI. Doutor. Mas o paciente pergunta, doutor, eu vou para UTI ou não vou para UTI, né, no pós-operatório, assim. Antes de fazer uma cirurgia, o que depende do paciente ir para a UTI, indicar a UTI? Bom, primeiro de tudo, o UTI é excelente. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o UTI é sempre onde vai paciente mais grave. Isso, claro que é verdade também. Então, por exemplo... Às vezes ele pensa, vou para a UTI... Porque deu algum problema de cirurgia ou algum problema. Não. A gente tem 2 perfis de pacientes que vão para a cirurgia, do paciente cirúrgico. Tem aquele, claro, que é uma cirurgia de urgência, onde o papel da UTI é estabilizar um paciente que não teve oportunidade, porque é uma condição de urgência, de se preparar melhor, fazer todo o preparo que a Renata e que a Alessandra estavam explicando para vocês. Então, precisa ir para a UTI para a gente fazer uma estabilização desse pós-operatório, porque tem mais risco de sangramento, porque às vezes o jejum não era adequado, pode ter tido algum problema durante o transoperatório, porque é um paciente que não deu tempo da gente organizar tudo isso antes. Mas a gente tem também um outro perfil, que é o que a gente chama de cirurgia eletiva, ou seja, que é onde a gente escolheu o dia, a data, a hora que esse paciente vinha internar para fazer essa cirurgia. E mesmo que um paciente vá fazer uma cirurgia simples, ele pode ter condições de base ou condições crônicas que fazem com que o pós-operatório, aquelas primeiras horas depois de uma cirurgia, ele vai ser melhor cuidado numa UTI.
Porque, por exemplo, esse paciente, ele pode ter uma doença cardíaca e o cardiologista diz, olha, é melhor acompanhar na UTI, onde a gente vai conseguir acompanhar a estabilidade do sistema cardiovascular desse paciente. Às vezes eu posso ter um paciente que tem um problema de pulmão e esse paciente vai para UTI porque eu preciso monitorar, ficar de olho se ele está respondendo bem, se precisa oxigênio, se dá para tirar oxigênio, vai fazer uma fisioterapia um pouquinho mais intensiva. Eu tenho pacientes nefropatas, ou seja, com problema de rim, com problema de fígado, e a UTI, por conta da maneira como ela é organizada, ela consegue oferecer um cuidado mais intensivo, né, mais de perto do paciente naquelas horas mais críticas do pós-operatório. E lembrando que a UTI, ela é essencialmente uma unidade que se trabalha com uma equipe toda, uma equipe completa, multidisciplinar. Então, além do médico especialista em UTI, médicos que são treinados para cuidado de pacientes mais graves, mais complexos, que precisam de um controle no pós-operatório um pouquinho mais acurado. A gente tem uma equipe de fisioterapia, a gente tem equipe de fono, a gente tem a nutrologia, a gente tem toda uma equipe dando todo o apoio que esse paciente precisa. E às vezes o contrário também, a gente tem aquele paciente que ele não tem doença nenhuma, ele é um paciente muito, muito saudável, mas ele precisa fazer uma cirurgia e essa cirurgia ela é complexa por alguma razão, ou leva muito tempo, né? Então, nesse caso, por conta de risco de sangramento, né? Ou qualquer outra circunstância, né? Às vezes eu preciso uma cirurgia que vai, por exemplo, por alguma razão reduzir o fluxo de sangue, né? Ou a circulação no rim, aí eu preciso observar, por exemplo, como é que esse rim vai reagir nessas primeiras horas, etc. Então, precisa ir para a UTI para a gente fazer esse tipo de acompanhamento. Então, a UTI não é um lugar onde vão os pacientes que estão muito graves. É um lugar onde a gente consegue prevenir, identificar riscos e atuar de uma maneira bastante imediata. Quer ver, Lara? E a gente, cada vez mais, a gente tem operado pacientes longevos, né? Perfeito. Pacientes mais idosos, com comorbidades. O controle das comorbidades está levando a gente a viver cada vez mais. E, às vezes, operando um paciente que antes a gente não operaria, né? Pela idade. E, necessariamente, a recuperação é dentro da unidade. Não porque ele está grave, mas para garantir a segurança desse paciente nessa unidade. Isso, porque o cuidado ele é bastante complexo, né? Porque hoje, às vezes, o paciente recebe alta da UTI para casa, não é porque ele melhorou, não. Ele ficou ali por um cuidado maior, né? Uma necessidade de monitoração. Passado aquela fase inicial de maior risco, a gente já consegue ficar mais tranquilo, todo mundo respira aliviado e a gente sabe que esse paciente muitas vezes pode ir até para casa em vez de ir para o leito, né, de internação. Hoje em dia, aliás, quanto menos tempo o paciente fica no hospital, né, Eden, melhor. Então, assim, a gente tenta deixar o paciente no hospital o tempo que ele realmente precisa. A gente não quer dar alta nem antes, nem alta depois, né, Renato? O tempo que é suficiente para ele, né? Então, é isso que a gente faz. Às vezes eu encaminho para Renata, né, para terminar de fazer o acompanhamento do paciente e ela consegue decidir quando que esse paciente está pronto para ir para casa, né, de uma maneira segura, né? E nossos resultados são muito bons, né? Os resultados, a gente faz mais de 1.500 cirurgias mês, uma taxa de retorno abaixo de 0,5%, né? Mês. A eficiência da operação, vamos dizer, o paciente ficar o tempo necessário, não é? Exato. A gente consegue... Tudo começa nas avaliações pré-operatórias, nos protocolos assistenciais, minimizar risco de trombose, risco de alergia. Ele já foi estratificado antes, Foi né? estratificado O paciente antes. foi estratificado antes, né? Então, esse cuidado que é que nem uma comparação, assim. Vamos pegar um avião. Antes do avião subir, já foi certificado, já tem um monte de checklist que é feito naquilo ali. O paciente vai que horas que eu vou chegar no hospital? Mais ou menos que horas eu vou chegar no aeroporto. O voo vai sair às 19 horas, mas eu tenho que estar no aeroporto às 17 horas. É a mesma conta que a gente faz dentro do hospital. Tudo aquilo que está relacionado ao atendimento do paciente é checado antes, né? Pega um paciente cirúrgico lá, vou operar uma hérnia, um procedimento, mas o paciente ele tem um horário de chegar no hospital, alguém vai certificar que o pedido da cirurgia está correto, que o consentimento está ali preenchido, assinado. Ele vai para uma sala de consulta, de preparação para a cirurgia, alguém vai checar se o pedido da cirurgia do Dr. Eden é hérnia inguinal direita. Ele vai confirmar com o paciente se é hérnia inguinal direita, vai demarcar a lateralidade
Esse paciente vai confirmar se ele tem risco de trombose, se tem alergia ou se não tem. Aí esse paciente vai entrar numa sala cirúrgica, vai ter uma outra equipe de enfermagem que vai certificar esse paciente, vai fazer as mesmas perguntas. Tudo de novo. E quando ele entra na sala cirúrgica, as mesmas perguntas de novo, né? Isso é muito bom, né? Isso dá uma segurança para... Mas a Lara falou uma coisa muito importante, né? Que é a estratificação de risco no paciente eletivo. É uma coisa, né? Que é o nosso maior número. E tem estratificação de risco de urgência. Como é que é isso? Só que no hub nosso, é mais ou menos 300 cirurgias mês. É muito alto. E tu me pergunta, Renata, tem retorno? Não tem. O paciente que é estratificado em até 6 horas para ir para UTI, ele vai da UTI, faz seu pós-operatório de UTI, vai para a internação, sumário de alta do paciente. Renata, tem retorno? É o... pouco tempo de internação, né? Sumário de alta. Sim, mas assim, o que a gente conclui? Que o nosso atendimento é de enorme segurança. É um paciente que não está preparado. Ele vem para o hospital não sabendo que ele vai fazer uma cirurgia, né? E ele se depara com toda a segurança do hospital. E isso, os números estão muito a favor ao nosso hospital, né? A nossa segurança do paciente. Chegar, saber que vai ter todos os protocolos e vai de alta, né? Com segurança, né? Esses protocolos assistenciais é um... Ninguém vê, né? Não. Não vê. A gente não... O que eu acho legal, assim, nós temos vários protocolos assistenciais, né? Que foram implementados ao longo do tempo, né? A gente estão sendo implementados, é uma cultura assistencial que está sendo implantado no hospital. Isso daí faz uma diferença na assistência. Alguém está medindo isso, né? Alguém está medindo, nós falamos das complicações da fístula, complicações da... Isso é medida, né? Todas, a gente tem todos os todas as indicadores. complicações são medidas. Nós somos vigiados dentro do hospital, né? Sim. E às vezes, quando ocorre alguma coisa em desacordo, existe um protocolo chamado eventos, né? E tem um plano de ação disso, né? Essa semana a Lara estava respondendo por um evento baixíssimo, né? Porque nossas metas são muito altas, né? Para atender, né? Sim, isso até é uma coisa interessante da gente falar, porque todo tipo de pequeno evento que acontece, e pode acontecer, né? Não existe perfeição 100%, né? Nem mesmo nas indústrias de maior segurança, como aviação, nuclear. Existe ali uma margem. Também, né? Isso. Mas a gente quer que essa margem seja cada vez menor. E uma das formas da gente alcançar essa excelência é notar cada risco. Às vezes é algo que nem aconteceu, mas que poderia ter acontecido. A gente notifica isso com o objetivo não de punir ninguém, mas com o objetivo da gente identificar como que a gente pode fazer ainda melhor na próxima vez e aprender com esses riscos, né? A gente não tem a cultura da culpabilidade, a cultura de falha de processo, né? Falhou um processo. Alguma... falha o processo e toma-se as medidas para que esse processo não falhe de novo, né? E a cultura tem que ser de transparência mesmo. Inclusive, a gente divide, a gente conversa com o paciente, a família, e a gente, inclusive, recebe muito bem quando o paciente e a família tem algo a dizer, dá o feedback, ou percebeu também algum risco, porque isso vai tornar o nosso cuidado cada vez mais seguro, né? Há uns anos atrás, tinha uma enfermeira, Larissa, nossa enfermeira de Nossa cirurgia, Senhora. na qualidade, a Larissa chegou, ela era gerente do centro cirúrgico, né? Falei assim, doutor Éder, vamos implantar protocolos de cirurgia segura? Eu falei assim, Não. eu já opero bem. Mas é importante. E quando a gente fala em cultura da segurança, muitas das coisas que deveriam ser feitas, nós não tínhamos o conhecimento que não deveria ser feito, né? Depois que a gente começa a implantar os protocolos, a gente já não vive sem eles, né? Isso vira um reflexo, vira uma condição sine qua non. A gente começa um dos protocolos que nós tínhamos da segurança era a higienização de mão em todos os momentos da assistência ao paciente, né? E ter alguém medindo se eu estou fazendo correto ou não, acho essencial, né? A gente acaba, hoje a gente já não, antes, esqueci de fazer, a gente não pode esquecer, né? Não, a gente fica melhor. Fica melhor. A gente fica melhor e o paciente fica mais seguro. O paciente fica melhor, isso. Exatamente. A gente é bom pra gente, é bom para o paciente, é bom para a instituição. Quando a gente falou que a gente consegue fazer bastante cirurgia, tem um número X de cirurgia expressiva, porque o ambiente está seguro. Vamos dar um exemplo de a gente não consegue ver números quando fala em lavagem de mãos. Mas
Quando tu tem a consciência que aquela tua atitude vai repercutir lá no paciente, Isso aí. eu vou te dar um exemplo bem importante. A gente teve uma taxa de infecção em 2 meses seguidos, a senhora pode me confirmar isso, no Hospital de Caridade, na auge da internação, teve 0. Isso aí foi Cultura. que mudou. Mudou. Né? Antes não era os números eram altíssimos, né? A gente não conseguia A gente qualificar. não avaliava, Hoje em não dia, tinha uma... tu consegue entender um hospital com 197 leitos, que tem 0, ninguém vai acreditar, e a gente pode provar isso, né? 2 meses seguidos, então é a cultura mesmo. Cultura. E é uma cultura, a gente não implanta do dia pra noite, né? É que nem uma faculdade. E é estudo, né? É educação, na verdade. Educação. A educação continuada. Você vai estar sempre renovando aquilo e passando para tua equipe e passando para, enfim, para todo mundo fica orientado daquilo e aquilo acaba sendo rotina. Sim. Não é mais exceção. É a rotina do serviço. Todo mundo chega. E a facilidade do trabalho, né? Como o hospital fica mais fácil. Eu ia falar, a Fica mais fácil comunicação trabalhar. entre a gente fica mais tranquila. Porque eu sei o que eu vou falar e eu sei onde eu quero ir. Antes Exato. todo mundo está envolvido. Nós temos nosso manual, né? Nosso caderno de protocolos essenciais. 33. O hospital ele segue as normas da Quimenta, que foi acho que foi tão importante. Vamos comprar uma máquina nova de tomografia, uma máquina nova de respirador UTI. É o protocolo de qualidade da Quimenta, né? Às vezes eu não sei medir o quanto que isso o que é mais importante, mas o resultado, a eficiência, a segurança do paciente é tão importante quanto o melhor equipamento que nós temos, né? Ter as estruturas de qualidade. Controlar, eu vou medir higienização das mãos, eu vou medir jejum abreviado, eu vou deixar o paciente... A gente sabe... Não existe habilidade cirúrgica que vai compensar operar um paciente desnutrido. Não existe habilidade, não existe conhecimento de medicina que vai substituir o não higienizar a mão adequadamente, né? Então, nós temos o conhecimento, a cultura de segurança, acho que é o maior valor que nós temos dentro. É a base da pirâmide, né? Não adianta você colocar uma tecnologia super avançada se você não tem uma base bem estruturada. Então, essa base que fala em segurança, os processos bem feitos, o básico bem feito, tem que estar lá. E em cima disso, você constrói, então, com as tecnologias de ponta. Mas a tecnologia de ponta sozinha não vai dar a segurança sem a base. Mas vê que as coisas se ligam, né? Eu e a Lara trabalhamos muito indicador, porque a gente é coordenadora. Então, hoje eu fiquei na coordenadora, né? E a gente olha os indicadores. Eles casam perfeitamente com a segurança. Eu não consigo ver mais o hospital sem uma qualidade, né? A gente decidiu de equipamento, poderia ser ONU, né? Joint, mas a gente escolheu essa. Não dá... Elas se casam. Não sei se, né? A gente não consegue ver mais diferente. É porque no final todas elas cobram a mesma coisa, né? Que o hospital funcione bem. Pra quê? Para que a gente proporcione segurança para o nosso cliente, que é o paciente. Então, o que a gente quer? Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, que às vezes quando eu vou oferecer, o senhor precisa passar uma sonda. E, não quero. Né? Qual é a minha função aqui dentro desse hospital? Que o senhor saia daqui melhor ou pelo menos igual do que o senhor entrou. Sabe? Então, isso garante com que essa segurança seja passada para esse paciente. A gente tem essa... E a gente se sente seguro. A gente se sente seguro, né? Sabe por quê? Porque quando a gente não está lá, as pessoas que estão lá sabem o que tem que fazer. Isso aí. É a cultura que vai sendo implantada. Eu acho que a Ali trouxe um ângulo bem interessante, começou a tocar num assunto que é o papel da família e do próprio paciente na segurança, né? Hoje a gente fala em parceiros do cuidado, então o paciente e a família, quanto mais orientados eles estão em relação à sua doença, ao que vai ser feito, ao que esperar, eles estão prontos para estarem fazendo parte, para fazer parte desse processo de cuidado, inclusive na estratificação dos riscos, né? O acompanhante é essencial, né? É essencial. Na recuperação do paciente, né? Desde a UTI até o internação. Normalmente tem que ser uma pessoa
de relação estreita com o paciente, né? Essa pessoa que tem essa relação boa com o paciente auxilia muito no tratamento. Porque ele também pode, ele entra no fluxo, né? Tanto que tem que ele... entender do tratamento, tem que participar da discussão do caso clínico. Exatamente. Nós investimos o tempo compartilhando com o acompanhante todos os passos do tratamento. Em específico, no Bahia, tu tem um quadro, né? tem Dentro um quadro assistencial. do hospital, dentro do quarto, né? Então o paciente consegue ficar informado diariamente do plano terapêutico, né? Sim. E eu acho que essa é a nossa principal preocupação, né? É tu identificar os riscos junto com a família. E além do cirurgião, claro, né? Que é o médico o assistente do paciente, nós da clínica... Mas é uma assistência compartilhada hoje, né? Sim, é uma Total. corresponsabilidade, exatamente. É isso que a gente faz muito na UTI e da internação, né? Aonde que a gente vai decidir que precisa de físio, de fono, de nutrição? Esse é um pouco centrado ao médico, né? Que faz esse manejo, né? Com o cirurgião, né? Hoje no cuidado multidisciplinar, que é o norte da medicina hoje, não tem como cirurgião gerenciar tudo. tudo. Ou tomar todas as decisões Enquanto eu sozinho. estou operando, ou estou no consultório, o paciente está dentro do hospital. Toda a dinâmica dentro do hospital, todos os cuidados dentro do hospital, existe alguém olhando por esse paciente. Né? Exato. Existe olhando com um protocolo assistencial. Né? Esse paciente ele vai precisar, vou operar no paciente, ele vai usar aquela bota massageadora ou não, né? Quem decide isso? Existe o protocolo, existe, esse paciente, eu vou operar no paciente, ele vai precisar tomar sangue, reserva de sangue ou não? Quem decide isso? Existe o protocolo De tem. transfusão, né? É sério? É sério. Os rótulos, né? Eu não posso solicitar reserva de sangue sem necessidade, é desperdício, né? Sim. E tu vê que ele tá... ali, tu vê, coisas que antigamente eram e que eram agora. A família assina também a corresponsabilidade. Existe um termo também que a família assina em hemotransfusão. Que isso é muito novo, eu acho, na medicina, né? Que é de segurança. Né? Todo mundo tem que fazer parte do protocolo e conhecer o que está fazendo. Né? Isso nós andamos muito, né? Nós estamos andando a cultura de segurança, a cultura, o investimento que se faz, no nosso caso é equipamento, né? Ele traz um retorno absurdo no cuidado, né? Eu acho. Sim. Essa questão da família, que a gente está falando que eles estão fazendo parte com responsabilidade, eu acho que o que é importante a gente dizer também é que não é que a gente está dividindo, compartilhando a responsabilidade, passando para eles aquilo que não é deles, mas no sentido de incluir a família no cuidado. E a maior parte dos familiares, eles gostam de fazer parte disso. A gente percebe que faz a diferença para o paciente, né? O que a gente está falando aqui é de uma experiência melhor para todo mundo. E para né? o paciente é bom ter alguém que está ali. Exato. Porque ter um acompanhante do lado cheio de dúvidas, às vezes É a segurança da alta. A gente tem um manual, né, do paciente quando interna, então o paciente consegue ver lá quem vai passar, que horas vai passar, em que unidade que ele está, o que tem. No caso específico da nutrição também, a gente tem toda a orientação, o paciente recebe uma orientação do que vai acontecer com ele, por que vai acontecer. O seu doutor Eden passa lá e diz assim, vai ficar em dieta líquida. Daí logo em seguida vai entrar uma nutricionista ou alguém daí que vai dizer, a dieta líquida é assim, assim, assim. O senhor vai tomar água, chá e já... mas eu queria tomar um café. Veja bem. Eu não posso tomar um café? Não posso. Né? Mas aí... O que acontece? Se você fala só não pode, vira as costas e vai embora... E está desfecho. Não, o paciente não vai aderir. Não vai. É a mesma coisa do protocolo de prevenção hospitalar ou de alguma medicação ou até da cirurgia que tu vai fazer. Precisa fazer. Não, né? O senhor vai ficar na dieta líquida restrita por quê? O senhor fez uma cirurgia, fez uma sutura no intestino e nesse primeiro momento precisa... ter mais cuidado, e assim vai. E a partir do momento que você explica o que está acontecendo, a aderência ao tratamento é melhor. O paciente recebe melhor o antibiótico que tu prescreveu. Perfeito. Ele recebe melhor a VNI, que é uma ventilação não invasiva, que eu confesso que é angustiante. Mas se tu explica para ele por que ele precisa daquilo, ele vai colaborar. Quer ver o antibiótico, às vezes, a gente opera para uma cirurgia simples, não usa antibiótico, uma cirurgia eletiva, aí prescrevo alta, doutor, e o antibiótico, não vou tomar?
É? São É que é cultural, vícios, né? Cultural, É do cultural. antibiótico. O antibiótico ele tem que ser controlado, né? Sim. É uma sim, falsa sim. segurança. Uma falsa segurança. Exatamente. Um exemplo muito claro desse compartilhamento de responsabilidade de todo mundo é, por exemplo, como que a gente vai cuidar da dor do pós-operatório de um paciente, né? Quanto eu vou dar de remédio para dor? Quanto que a gente vai dar de remédio e ajustar com o paciente, com a sua família, né? Qual que é, porque ajustar a expectativa, o paciente não vai ficar com dor zero, isso não existe. Talvez pudesse ser possível, mas para a gente alcançar a dor zero, A dor zero é a ruim gente, às vezes, né? exato, a gente ia perder a chance de observar alguma potencial complicação. A dor zero implica numa dose muito maior de medicamentos e todo medicamento tem seu efeito colateral. Então, o que a gente precisa é compartilhadamente com a pessoa, o paciente, definir qual que é a dor que é aceitável para o senhor ou para a senhora, que vai permitir as medidas de reabilitação, de fisioterapia, levantar, ir ao banheiro, caminhar, para diminuir inclusive os outros riscos, né, de pneumonia, de trombose, etc. Então, qual que é esse nível de dor que a gente consegue trabalhar? O senhor segue em frente, a senhora segue em frente fazendo as medidas de reabilitação, né? E com isso, a equipe, ela consegue organizar um plano de cuidados ou uma prescrição de medicamentos específica para aquela pessoa, que a gente compartilhadamente definiu quais eram os pontos, né, que a gente queria chegar, né? De acordo com a sensibilidade do paciente. Exatamente. A gente leva em consideração aí, falando de reconciliação medicamentosa, o paciente que já usava medicamento para dor antes, a gente vai usar uma dose, o paciente que não usava, a gente vai usar outra. Então, vocês estão vendo que a gente está falando de tantas coisas e as coisas vão voltando para o mesmo ponto, né? É como as coisas... É toda uma engrenagem que as coisas fecham, né? Reconciliação medicamentosa. Por que a gente precisa saber o que o paciente tomava antes de remédio? Porque a gente vai tomar as decisões, quais são os remédios que a gente vai usar ou não usar. Sim. Então, é uma engrenagem bem complexa e é um orgulho a gente conseguir fazer isso bem, né? E a quantidade de medicamentos que estão no mercado disponíveis hoje, a gente não consegue. É uma imensidão. É uma imensidão. Saber se esse medicamento vai interagir com a anestesia, vai interagir com o remédio da dor. E lembra que no Bahia Sul a gente tem a farmácia clínica, né? Que avalia tudo isso. As interações, tanto medicamento, como medicamento nutriente E também. às vezes eu vou fazer uma prescrição, aparece um alerta. Sim, Esse a farmácia medicamento clínica entra- funcionando. né? Tudo isso é segurança. Porque a gente não tem como acompanhar toda essa evolução da farmacologia. A gente está falando de várias equipes que estão atrás de nós. É isso. Estão junto, mas que não aparecem para a ponta, para o paciente, né? Que aí que é a farmácia, Exato. que é a hotelaria, que é a nutrição, entendeu? Hotelaria é importante. Mas se a gente consegue girar tudo isso com segurança, eles porque fazem tudo parte tá disso, né? funcionando, né? Às vezes eu falo, É engrenagem, vou né? operar um paciente. Olha a quantidade de pessoas que desde hotelaria, que vai limpar a sala, Dentro do porteiro. Recepção, recepção identificação. adequada, todos os processos assistenciais. Quantos processos assistenciais, a gente nunca mediu mais, quantos processos assistenciais antes do paciente entrar na sala, que é do médico, da enfermagem, da hotelaria, da central de materiais, Da farmácia, da farmácia, da UME, né? anestesia, cirurgião. Do centro de... As falou PMN. Do E centro hoje, de... esses processos... Hemotransfusão. Registros, né? Porque o registro é importante. Tudo isso, ele hoje já está passando... CIRAS. Comissão de infecção. O CIRAS está ali atrás, né? Atrás não, na frente Protocolo sempre, de né? vida, Sempre, é né? difícil. Quando a gente pensa, já estão lá, né? E a gente, nós temos um mundo de protocolos buscando a melhor eficiência assistencial que está trabalhando nos bastidores, né? Exatamente. Nós não estamos vendo, mas está funcionando. Exatamente. Quer dizer, Tem muita gente trabalhando, dando o seu melhor para cada paciente que interna. e aí o cuidado às vezes, hoje, voltando na cirurgia segura, que a Alissa falou, né? Cirurgia segura é uma central de material muito eficiente, é uma internação muito eficiente, é uma enfermagem muito eficiente, é uma nutrição, nutrologia, UTI, é tudo muito eficiente, né? É um trabalho multi, né? É a Copa. A Copa. É a Copa quando ela entra num leito de isolamento. Sim. Ela se veste, Tem que se vestir, entendeu? se prepara. E hoje em dia ela entende o porquê.
Então, Porque isso é antes muito elas legal, não né? sabiam. Não. Porque a lei de isolamento, doutor, eu vim do outro hospital, eu não posso, ninguém pode entrar aqui. Sim. Né? E só voltar na Copa, hoje no Bahia Sul a gente tem pacientes de pequena cirurgia, aqueles pacientes que ficam pouco tempo internado, que são cirurgias rápidas, punção de ovários, cirurgias menores. Esses pacientes já recebem alimentação dentro do centro cirúrgico em um Isso. local, lógico. Esse controle de infecção já sabe onde é. É um lugar, Determinado, né? é um lugar É o conforto do paciente. controlado e determinado. Então, assim, o paciente não precisa ficar mais 6 horas esperando para receber um gole de água. Né? Sim. Não é, lógico, um prato de comida, mas é um conforto, né? Uma coisa que deixa... O que eu acho legal que eu saí de uma época, quando fiz minha residência, e operaram uma vesícula. O paciente ficava 4 dias no hospital. Hoje fica horas. Eu opero melhor que o meu professor? Não. Tem um recurso tecnológico melhor. Recurso tecnológico via ser instrumental e a cultura da Isso, segurança tem que toda uma permeia equipe, toda a exatamente. assistência hospitalar. Faz diferença. Essa cultura de segurança que nós vamos conseguir ter esse giro do hospital que você falou, né, de número de pacientes, de cirurgias, número de pacientes na UTI, porque tem uma cultura de segurança em todo mundo, né? Tá todo mundo já habituado. Né? E um hospital que gira, um hospital que dá mais oportunidades para as pessoas poderem se tratar mais rápido, né? Isso. Conseguir agendar logo a sua cirurgia, agendar logo o seu exame. E né? voltar logo pra casa. Então, é Voltar logo um pra casa. hospital que tem que ser dinâmico. Eu vou quarta-feira, um dia que eu opero cirurgias menores e o paciente passa lá, acaba o consultório, vou dar alta, eles querem dormir na cama deles, né? Isso. Ah, o conforto. E isso começa já no preparo. Se vai ser operado, eu passo a noite, se tiver tudo ok, o senhor vai dormir em casa. Eles já estão ansiosos para ir para casa, né? Coisas que há um tempo atrás, não, é mais seguro o hospital. Esse conceito que o hospital é o local mais seguro Já tá mudando. Está mudando. O hospital é seguro para quem precisa, né? Para quem não precisa, o lugar seguro é em casa, né? E as cirurgias eletivas de poucas horas, né? Como é importante a avaliação pré-operatória. Muito preparo. Porque ele já sabe, o paciente já sabe assim, eu já sei o que eu vou, né? Eu quero ir embora. Eu quero ir embora e eu embora. já sei o que fazer, né? Né? Ficar preparado. A orientação pré-operatória é muito importante. Começa no teu consultório. O paciente ele tem que ser preparado para essa alta precoce. É que o início mesmo é do cirurgião, né? Sim, o grande início é do cirurgião. Que é o indicador que indica Porque a cirurgia. é o cirurgião que vai dizer para ele, olha, o senhor vai operar, vai internar, vai pro... Ele vai explicar aquilo, né? Vai pro centro cirúrgico, Ele tem que saber esse processo. E ele tem que se sentir confortável. Exato. Às vezes eu falo, eu vou embora, não, eu vou passar no quarto e vou conversar contigo. Tá bem, vai para casa. Às vezes eu passo, doutor, não dá para ficar aqui? Mas por que você quer ficar aqui? Não, porque é mais seguro. Não, mais seguro não é. Já passou. Não, porque... tá bom. Então a gente conversa e dorme aqui. Você vai se sentir mais confortável. Eu moro fora, tem acesso difícil. Aí fica no hospital. Mas preparar o paciente ele é muito importante para que ele receba alta precoce. A Lara falou uma coisa que eu acho tão importante que ela está instituindo no Hub, que é o protocolo de dor. É muito Antigamente importante. a gente falava assim, olha só, de 0 a 10. Qual que é a tua dor? Só que a tua dor de 0 a 10 é diferente da minha, né? Mas viu como todos os protocolos ali, ela falou, olha só, medicamento de uso contínuo, reconciliação. Olha como o protocolo de dor é gigantesco. Ele é enorme. E não é verdade. E se a gente conseguir colocar na cabeça do quem está na ponta a importância dos medicamentos, a gente vai ter um lucro enorme nos pacientes, né? E até conscientizar famílias, né? Porque às vezes o que acontece? O familiar fica agoniado porque vê o seu parente com dor, né? E com razão. Com razão, mas daí tu explica, né? É aí que eu volto de novo na explicação, né? Assim... Qual que é a dor aceitável? Qual que é a dor aceitável? Por que que a gente está... Não, a gente não vai tirar toda a dor, porque a gente precisa avaliar. Né? Isso é super importante. Quando a gente estava desenvolvendo esse protocolo, a gente foi conversar com os pacientes, né, com as famílias. Não, isso é genial. E o que eles contam, assim, qual que é o significado da dor? Às vezes é a preocupação. Será que a cirurgia teve algum problema? E você conseguir dizer, olha, essa dor, ela não é uma complicação do pós-operatório.
transitória, é uma dor esperada. Nesse caso, a gente vai fazer o remédio, Isso. a gente vai chegar naquele nível de dor que é aceitável para vocês. E às vezes só essa explicação, a pessoa ter a segurança de que a gente percebeu a necessidade dela, quer dar esse retorno, quer deixá-la mais tranquila, já ajuda até no controle de dor, né? O controle da dor tem um fator emocional junto, né, Lara? Sim, Claro. e com razão. Porque razão. é isso mesmo. É igual o jejum. Jejum? O paciente que tá muito tempo sem comer começa a ficar nervoso. Eu fico nervosa. É humano, né? É humano. É humano? Sim, Eu digo assim, ó, que a gente, desde que nasce, a gente é ensinado a comer, né? Sim. Comer é um Comer, prazer, né? comer. Aí, de repente, tá lá, sem comer. E ninguém explicou por que ele tá sem comer. Não. É. O senhor está sem comer porque precisa ficar tal X tempo sem comer. E aí, Fogo, é por isso que é muito Explicar. importante o handle, né? O Não, handle que a gente faz, sabe por quê? Um atraso lá na primeira cirurgia não. impacta lá no da... O que é da- handle, Renato? Vamos lá. Huddle. Vai lá, doutora. É que a gente faz todos os dias, né? Todos os hubs, de manhã cedo, a gente começa o hospital. Todos os hubs são todos Os hospitais. os hospitais. É. Isso. É o start do hospital, né? né? Todas as equipes assistenciais do hospital, essa que a gente falou, né? Ciras, hotelaria, médico, enfermeiro, toda a equipe, todos os recepção, de todos os serviços, serviços, se reúne para Todo organizar, mundo né? que está envolvido na assistência No do processo de paciência se reúne para discutir o dia. paciente. O fluxo do dia. E a do ocupação, né? Então, se nós tivéssemos, nós somos diversos especialistas, nós estamos conversando, porque o que nós vamos fazer hoje, nessas próximas 24 horas? Sim. Quais são os riscos, os desafios do dia, porque a gente consegue as projeções, né? Eu espero que ele comece a dieta hoje. Espero. Pra gente manter uma ocupação, fechando, né? Perto de 94% diariamente e girando, sei lá, Todo 5 mundo vezes, trabalhando né? junto. Né? Tem que trabalhar muito ajustadinho, né? Tem que estar todo mundo Cada um, sabendo. pra não atrasar essa aí, que daí impacta no jejum do paciente, mas assim, Sim, tem que estar tudo, tudo Muito alinhado, muito né? alinhado, né? Esse tá todo mundo junto, né? Eu lembro de uma... Antes de começar o Baia Sul, tinha a Clínica Imagem, né? Tinha um tecido, um lençol bem grande. E numa festa de final de ano, o doutor Irineu, que é sempre uma visão na frente, né? Assim. Todo mundo na festa pintou sua mão na tinta e colou que nesse legal. Que lindo. painel. Tipo assim, todo mundo faz parte disso, todo mundo está construindo isso daqui, isso né? aí. olha que legal. E não tinha nenhum protocolo assistencial, mas a importância de todo mundo estar trabalhando em prol de alguma coisa dentro da instituição, né? E hoje, assim, o hospital é assistência, todo mundo tem, o resultado depende de todo mundo, não adianta... É o resultado disso. Não adianta... Ele é feito pra isso, na verdade, né? Ter um clínico brilhante, ter um cirurgião brilhante, mas se lá o paciente, a sensação dele, a percepção dele foi ruim. Ele ficou com dor no pós-operatório. Só tem que aguentar. Não. Sim. Se a hotelaria não ficou adequada, se a Você veio, limpeza, a limpeza É um não foi trabalho boa. de time. É time. É time. Se a dieta não foi servida naquele momento. a dieta não foi adequada. Não foi, ou chegou trocada. Ou consistência, né? Ou Que é chegou uma trocada. das nossas fragilidades, né? Que é uma melhoria. Estamos melhorando. Isso é legal, assim, a gente... E quanto nós evoluímos na cultura assistencial, né? Eu acho Muito. Bom, voltando aos assuntos aqui, que vamos botar o nosso tópico aqui, né? Quando o paciente sai, todo mundo, né? A Renata falou agora há pouco, um paciente se vai de uma unidade para o outro, né? Essa informação, o paciente internou na UTI, quando vai para o quarto, como é que é a passagem num... tá de alta da UTI. Perfeito. Isso, de novo, volta ao assunto time, né? Então, o paciente, ele tá na UTI, recebendo os cuidados intensivos, e eu preciso agora passar esse paciente para Renata. Assim, né? Doutor, mas eu vou pro quarto, eu posso... Isso. Será que não é perigoso? Assim, eu tô bem aqui? Exato. E toda Tem mudança gera uma certa ansiedade, especialmente Sim. aquele paciente que ficou na Não, tô UTI bem aqui, mais deixa eu... tempo. Então, a saída da UTI, na verdade, é sempre uma vitória, né? É sempre um passo importante na direção de ir para casa. E o que a equipe faz? Toda a equipe multidisciplinar, os médicos, físio, enfermagem, a gente passa o plantão. Então, a gente conversa com quem vai assumir o paciente no quarto e a gente discute sobre aquele caso, a gente passa tudo que é importante daquele paciente para o próximo profissional. É como se a gente estivesse passando o bastão mesmo. Então, o paciente, ele vai chegar naquele ambiente novo, que é ali no quarto do hospital,
E a equipe, ela sabe quem é esse paciente, qual é o problema clínico, os próximos passos. Então, existe uma passagem de bastão. O paciente não vai ser um desconhecido naquele ambiente novo, né? Isso é importante eles saberem. E falando da parte médica, né? A gente passa de duas formas, né? Tanto no sistema, né? Sim. Existe a continuidade da assistência, né? Sim. Ela é diferente. Sim. A intensidade é diferente. A intensidade diminui em preparo para ir para casa, né? Isso. Como se fosse uma redução gradual da intensidade do cuidado. Inclusive o treinamento, porque muitos pacientes vão continuar sendo cuidados e reabilitados em casa, né? Isso, hein? Sim. E esse treinamento, ele começa já na UTI, ele segue, né, na unidade de internação, e a família é preparada ao longo desse tempo todo, idealmente, para poder fazer a transição para casa, que é outra passagem de bastão ainda, né? Onde a gente está passando o cuidado do paciente agora, ou para a família, ou para um grupo de cuidadores informais. Existe o preparo do familiar e do paciente quando ele já está em progressão de alta. Sim, antes, tem que começar antes, idealmente. E isso isso é a nossa preocupação do nosso perioperatório, né? É tu saber no momento que decisão da alta mesmo, né? Do plano de alta mesmo do paciente. E quando vai para a unidade de internação, quando ele tem já uma programação de alta, também é avisado, preparado antes da alta. Não é chegar assim, você vai embora amanhã. Não. Isso já começa dependendo da gravidade do paciente, até 3 dias antes. 3 dias antes já começa a preparar o No caso da nutrição, a gente dá até um pouquinho mais de tempo. Quando o paciente vai com alguma via alternativa de alimentação, por exemplo, com a sonda nasointeral, com uma gastrostomia, que isso aí são pacientes mais graves, não são pacientes cirúrgicos habitual, né? São pacientes mais graves. A gente começa até uns 5, 6 dias antes. O que eu vou comer em casa, né? Porque isso é bem preocupante, né? E vai tudo por escrito e tem até um manual, assim, que o paciente recebe. E a gente já começa antes, porque assim, eu sempre, uma vez eu até falei pra ti, né? A dipirona, a gente compra na farmácia e todo mundo sabe tomar um comprimido. Sim. A dieta interal não vende em qualquer lugar e a maioria das pessoas nunca teve contato com aquilo. Então, assim, a gente tem que fazer esse ensinamento. A dieta interal é aquela dieta artificial só pra, isso, aquela dieta artificial, não a via oral. Que não é o normal que a gente come. É aquela que vem no saquinho, o pozinho que você tem que diluir, né? A dieta e suplementos, né? É isso, suplementos também. Mas sabe por que é novidade, assim? É a importância que o cirurgião dá à parte nutricional de pré-operatório dos pacientes. Mas é porque agora começou esse movimento do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Isso já vinha no exterior, já vem há um tempo. E agora as principais entidades de cirurgia do Brasil, elas compraram a ideia. Então agora os cirurgiões estão vendo que a vantagem. E aí assim, a equipe que começa, ou o cirurgião que começa ter essa visão, ele começa a ver resultado positivo no paciente dele. Sim. É muito, as cirurgias maiores é porque hoje não é esperado. A gente faz cirurgias grandes e ninguém espera um desfecho ruim, né? Não, ninguém quer. Ninguém quer. Mas nós utilizamos todos os recursos antes de uma cirurgia. Fisioterapia pré-operatória. Isso. Uso de mecanismos para minimizar risco de trombose dos pacientes, profilaxia de trombose, prevenção, nutrição. Né? Então, tudo isso vai atuar procurar ter o melhor desfecho possível do paciente. Uma pergunta, o paciente está lá na UTI, né? Operei um paciente, a doutora Lara está cuidando, a doutora Alessandra está cuidando da parte nutricional dos pacientes. Aí ele vai, nós compartilhamos as decisões, né? Não Sempre, sim. Sempre existe uma... o cirurgião, quem cuida da ventilação, da medicação, é intensivista, a Alessandra... Sim, especialistas naquele cuidado. Né? E quando a gente vai para o quarto, né? Sai do quarto, tem um médico hospitalista, né, Renata? Qual que é a função desse médico hospitalista? Então, eu já tinha comentado antes, então é desde a identificação do paciente, desde a reconciliação medicamentosa, desde checar novamente as alergias, mesmo checar qual é a melhor prevenção de trombose intra-hospitalar, preparar o paciente para um sumário de alta seguro, qual é o melhor momento para indicar fono, físio ou uma equipe multidisciplinar, o melhor momento para o paciente. Isso faz parte do atendimento do cuidado do hospitalista. Perfeito. Responsabilidade dele, né?
É uma coparticipação e ele... E a gente de forte delega, a gente valoração. acha muito bom, entendeu? É. O paciente é bem cuidado, né? Olha, Sim, eu acho que esse foi o diferencial da gente conseguir esse atendimento complexo de pós-operatório, né, dos pacientes, e eles não têm retorno, né? Esse é um benefício gigantesco para o hospital, né? esse não ter retorno, não reinterna. existe taxa de reinternação, Renata? Existe taxa de reinternação de 30 dias no hospital, isso é um dos indicadores. O que é isso? É uma taxa que a gente avalia de todos os pacientes que reinternam, que realizam cirurgia ou internam para a clínica médica, né? Que são mais ou menos mais de 1.000 internações só no Hub Bahia Sul, né? No Hospital Bahia Sul. No Caridade vai mais de 3.000. E a gente faz uma taxa, né? De quem retorna daqueles pacientes que não eram programáveis, né? Então é o paciente que teve um retorno Retorno não programado. não programado. Ou de uma cirurgia, ou de uma infecção não tratada de forma adequada. Não é porque nós temos, a paciente tem bastante giro, né? Nós temos cirurgias grandes, o paciente fica o mínimo necessário, né? Mas não é porque nós estamos dando alta precoce para o paciente, nós estamos dando alta no tempo certo, né? Isso é Tanto avaliado. é que é medido se ele está voltando pela mesma doença, né? Só para ter uma noção, a gente tem um indicador de retorno, só que ele não existe meta, né? O ideal é que seja zero, né? Mas nosso é tão baixo em virtude do número de cirurgias que a gente tem mais de 1.300 cirurgias mês. A taxa e mais de, sem erro, 11.000 atendimentos em emergência, passam pela internação mais ou menos 5.000 pacientes no Hub, e a gente tem uma taxa de retorno abaixo quase de 0,2%. Então, é 2 a 3 pacientes no Hub inteiro. Eu estou falando do Bahia Sul, Caridade e Santa Helena. É muito. Então, é muito baixo. Tu falou nós estamos falando de protocolos assistenciais, né? Às vezes na emergência a gente vê lá umas placas com uns sinalizadores, algo sinalizado. Protocolo de sepsis, né? Protocolo de AVC. Sim. O que é protocolo de sepsis, Renata? Então, a gente faz... O protocolo de sepsis é um protocolo gerenciável, né? Da equipe do CIRAS, aonde... CIRAS. É o... Controle de infecção Controle de infecção hospitalar. Então, a gente tem o protocolo dentro de todo o hospital. Ele não é um protocolo só do CIRAS. Ele é gerenciado pelo CIRAS, mas ele é desde a emergência, UTI e da internação. É um controle de infecção hospitalar cuidando do paciente em todas as unidades que devem estar. E o benefício dele é diminuir o risco de morbidade e mortalidade intra-hospitalar. É o risco de letalidade, né? Então, ele é ferido em vários momentos, né? Ele controla os indicadores de infecção de todo o hospital. O protocolo de sepsis é específico, né? Sim. O serviço de controle de infecção, digamos assim, ele faz todo esse processo de avaliação se as infecções que acontecem em decorrência do paciente estar sendo atendido no hospital são aceitáveis ou faziam parte daquele risco, ou se são, por exemplo, por alguma falha assistencial. Mas existe também esse protocolo específico de sepsis, que é uma forma da gente identificar precocemente ou oportunamente o paciente que está desenvolvendo uma infecção, e isso desencadeia todo um processo de ações da equipe para minimizar os riscos, né? Inclusive a letalidade desse evento. Então, a gente já colhe os exames rapidinho, a gente já começa a dar um antibiótico em tempo oportuno, de maneira a reduzir a chance de que essa infecção venha trazer algum evento adverso ao paciente, retardar a alta do paciente, ou até mesmo trazer outros prejuízos. É que já é sabido, né? Que sepsis é o maior causador de letalidade hospitalar, né? Então, e na verdade, isso que a gente mede, o protocolo de sepsis, ele mede tudo. Desde a assertividade da abertura do processo, do protocolo, né? Que o paciente tem que ter algum sinal para a gente abrir esse protocolo. E até o primeiro. E daí, foi o que a gente falou antes, né? É a importância de todos dentro do serviço, né? O laboratório é de suma importância, porque a gente precisa do lactado. Exatamente. E a farmácia, ela precisa me liberar o antibiótico em até 1 hora, para eu dar para o paciente. E eu tenho que ser assertivo. E isso a gente tem uma assertividade muito alta, né? Dentro do hospital. O protocolo de sepsis ele é aplicado na emergência e todas as unidades do hospital. Né? Sim. Isso onde o paciente tiver. Centro cirúrgico também. Centro cirúrgico também. Também. Então, se você tiver... Assim, nós estamos falando agora há pouco da gente ser restritivo, não é restritivo. Indicar antibiótico de maneira adequada e muitas cirurgias não usar antibiótico. Perfeito. Mas quando o paciente abrir o precisa, protocolo, a gente inicia, nem rápido. pergunta o nome quase, né? A gente começa com E por que antibiótico. ele é gerenciável, né? Porque a gente consegue atender desde o começo
até o desfecho do paciente. Então, ele permeia dentro do hospital em todas as unidades e a gente consegue avaliar desde a entrada do paciente até a alta dele. Isso aí. Acho que quase tudo tem muita coisa que é protocolo, né? O protocolo o protocolo é avaliado, são dados que são... Existe um sistema que a gente alimenta esses dados e regularmente é revisitado esses dados para ver aonde nós estamos acertando, aonde nós estamos errando, né? Isso é muito importante, né? Protocolo de AVC também, de derrame, né? A gente tem um protocolo de AVC. Que faz uma diferença no resultado, né? No desfecho. No desfecho. Nós tivemos alguns casos, até colegas médicos chegaram numa condição que precocemente foi feito todo o tratamento e ele teve um desfecho favorável por ter sido tratado de maneira precoce, né? Sim. A trombólise, a trombectomia indicada, bem indicada para aqueles pacientes, tem um sucesso quase 100%. E os protocolos, eles se tornam efetivos quando existe a cultura da segurança, quando todo mundo está trabalhando, laboratório da generação, radiologia, o hospital inteiro está trabalhando em função desse paciente. Se torna quase inadmissível a gente, às vezes, não seguir um protocolo mais hoje, né? Para ter uma visão agora falando da equipe multi, por exemplo, hoje a gente teve um protocolo de stroke aberto para uma fisioterapeuta. Né? Isso é muito legal, né? A nutricionista está passando no quarto, ela identifica o paciente tá taquicárdico. Ela que abriu. Ela que abre. Ela abre, ela pode abrir o protocolo. Daí depois chega o médico e pode fechar. Não era nada. Mas ela abriu. Mas ela abriu. Ela identificou, né? Ela identificou. Então, assim, Exatamente. qualquer pessoa que... Né, qualquer Permeia, profissional que está atendendo o paciente pode Gerente, abre o protocolo. abrir o protocolo. E tem o protocolo de torácica também, né? Agora. E protocolo de trombose. Porque todo mundo é treinado. Todo mundo está treinado. Isso, quanto maior número de profissionais treinados, mais a gente vai subindo as nossas metas, né? Exatamente. O protocolo, ele não pode ser visto como uma burocratização do cuidado. Não é isso. Às vezes as pessoas pensam, é muito protocolo, às vezes engessa a coisa. Não, os protocolos estão ali para permitir identificação rápida e oportuna de tudo aquilo que pode trazer prejuízo ao paciente. Alguém se vê trabalhando no hospital sem os protocolos essenciais? Não tem como. Nunca Não mais. tem como mais, nunca mais. Né? Não, No caminho sem volta. Não tem mais fazer isso. Não tem como. Hoje nós temos o Quimento, né? Que foi um projeto implantado há alguns anos pela administração do hospital, que foi, eu acho que o maior investimento hospitalar foi esse projeto de Quimento, e que impactou muito na segurança do paciente, né? Impactou no conforto nosso de atender esse paciente, impactou na eficiência do atendimento do paciente e na formação cultural, né? Nós hoje, desde assim, todo mundo está abrindo protocolo, todo mundo faz evento, todo mundo está preocupado com os efeitos adversos. Esse é o impacto cultural que se gerou, né? Então, na assistência da saúde, né? Sim. Fazendo um paralelo com a indústria da aviação. Nenhum de nós ia entrar no avião de uma empresa que não segue protocolos de segurança. A mesma coisa no hospital. A gente quer que o paciente e a família saibam. Eles estão entrando num ambiente de alta segurança, que segue protocolos de segurança justamente por isso, né? Não vamos lembrar aqui, um mês no centro cirúrgico, abrindo o protocolo de torácica. O intensivista, o anestesista e o intensivista atenderam junto o paciente. Né? Então, isso, e tu vê como. E é um risco inerente, né? Porque é um risco cardiológico, né? Risco zero não existe. O que existe é a assertividade de identificar o quanto antes que algo pode acontecer e atuar precocemente. Mas assim, a gente já é sabido que é a parte cardiológica, né? Que é os riscos cardiológicos de paciente perioperatório, né? Na verdade. E esse paciente dentro do centro cirúrgico foi atendido. Daí ele confirma o que a literatura nos manda, né? Que é paciente, maior risco é o cardiopata, entrar em arritmia, ou o coronariano, né? Então, isso é muito de acordo. E é assim, são os protocolos essenciais que a gente não vê, né? Quando a gente vai pegar um avião, eu não sei como é que foi o mecânico, o número de revisões do motor, o checklist. Só escuta o cheque de bordo. Quantas rodas, quanto pneu foi trocado, quantos pousos, existe todo um back-office assim, gigante de segurança, igual ao hospital. Uma quantidade a riqueza que nós temos, a gente estou no Baía Sul há alguns anos, mas uns 7, 8 anos para cá, e hoje
A riqueza que é aquele... Tu entrou aqui em 95? Me informei, mentira. Não, a gente... Mas... Ela não tinha nascido ainda. Não. Deixa eu... Mas Aqui no hospital eu sou o mais velho, eu, a Ali, depois a Renata. depois a Lara. Sim. Então, e a riqueza, a Renata foi da última, a mais nova, que entrou aqui. A riqueza que o hospital tem hoje, do que desde quando você entrou, nós fazíamos aquelas reuniões. E hoje, a diferença que a gente evolui. A nossa evolução, né? Nós, como profissionais, né? Nós crescemos muito dentro desse modelo de cultura e segurança, né? Eu não vou muito longe, mas já só. Parece mentira. Mas foi 2015 que a gente abriu a emergência. 30 pacientes semana. A gente fechava em, sei lá, 300, 100 pacientes mês. A gente... Meu Deus, muito bom. Nossa meta 1.000. Nossa meta 2.000. Não sei se tu vai lembrar disso. Disso. E tentando gerenciar uma emergência de 50 metros quadrados, né? E a meta, assim, era segurança. Sim. É eficiência. Nós tínhamos que minimizar os desperdícios de tempo, né? Sim. Desperdício de tempo e eficiência assistencial. Nunca a gente mediu o quanto tempo tu vai ficar examinando um paciente dentro do leito da UTI, quanto tu vai dar de remédio, quanto tempo do paciente na emergência vai ser atendido pelo médico, vai ficar em 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, isso nunca é medido. A gente, é o tempo necessário. O tempo necessário. Quanto tempo vai começar uma anestesia? Não sei quanto tempo vai durar a cirurgia, o tempo necessário. Mais ou menos. Mas a gente fazia o desfecho, né? A gente, isso era cobrado. Pra gente conseguir atender hoje em dia esses 11 mil pacientes, é porque a gente tem um desfecho, isso né? Aí. E o tempo, agora, o que não pode é o paciente ficar esperando. É isso. Eu vou fazer um exame, ele sai do quarto, sai lá do consultório da emergência, vai fazer o exame, vai voltar. Esse tempo de espera que é sem tempo perdido, né? Isso é medido. Isso é eficiência na operação. Sim. Ninguém vai pressionar o médico, vou dar o laudo rápido. Não, o laudo vai ser dado no tempo certo. Eu vou examinar o tempo necessário desse paciente, mas o tempo perdido tem que ser o mínimo possível, né? O tempo da equipe tem que ser o máximo possível dedicado ao paciente, não pode ser desperdiçado. Então a gente ajusta os processos, a gente é mais eficiente para que o tempo que a gente tenha seja para o paciente e não para os processos que giram em torno dele, né? Então... E eu vejo agora, assim, muito, muito claramente que a coordenação não é só minha. Não. Lara, me ajuda aqui no safety aqui do PA. Lara, a gente tem que fazer agora prioridades de UTI, né? Então, mas sabe aonde foi o start disso? Reserva de leito para Covid. Covid? Covid foi o start. A junção de UTI e emergência foi Covid. A gente não conseguia atender aquilo tudo de paciente sem ajuda da UTI. Se tivesse uma equipe extremamente... Se a gente não muito alinhado. E a equipe no Covid, pegando esse assunto, toda a organização hospitalar, desde da presidência até o porteiro, né? Todo mundo trabalhando para que o hospital fosse... atender o maior número possível de pessoas da melhor maneira. Ela levava de protocolo de segurança. Eu me lembro que era até final de semana. 11 horas reunião pra gente conseguir, além do rando, conseguir, né, só com os gestores médicos, pra gente conseguir dar conta, né? Na UTI, transformaram o Ático numa UTI, né? Sim. E ter as pessoas trabalhando de maneira segura. Isso foi um movimento muito rico, né? E não, aquela ali do Bahia Sul foi vai estudar, né? Olha a taxa de óbito mais baixa do Brasil. De uma UTI, né? Lá tem os números aí pra não... Nós somos muito... O cuidado essencial foi muito rico. E tu viu que, olha só, e a gente já tava já tinha qualificado o hospital, né? E conseguimos tirar o hospital dessa maneira, com qualidade e segurança, né? Ali foi a maior resposta pra nós, eu acho, do nosso trabalho. De que tudo girava, né? Que já tá... comunicação, né? Que havia uma maturidade. Como a gente já tava no processo de certificação, né? Já tinha sido... A engrenagem já estava pronta, né? Então todo mundo já sabia o seu momento de entrar e o que fazer. Então, lógico, foi uma sobrecarga, mas todo mundo sabia o seu papel. Sim. Todo mundo sabia o seu papel. Exato. Dentro do hospital, igual o protocolo, ele tá ali, ele normatiza as ações, né? Ele não obriga. Eu ter um protocolo de infecção hospitalar. Eu acho que eu tenho que fazer esse outro antibiótico. Eu tenho que dizer porque eu acho, né? Não é eu acho. Eu tenho que convencer. Você acha por quê? É igual o protocolo de vou indicar a UTI.
Para que você vai botar no veículo? É melhor para o paciente? Sim. Então me prove que é melhor para o paciente, né? Então nós temos que deixar o achar de lado, né? E ter, o paciente, eu tô com essa bota na perna aqui que tá massageando aqui, tá incomodando. Não, você vai ficar com essa bota aqui até amanhã, a gente vai começar um outro remédio. Mas tá me incomodando. Aguenta que tem que... É a comunicação. Ele está nutrido ou não está nutrido? Vou dar comida, não vou dar comida? Comida demais também faz mal, né? Exatamente. Comida demais também faz mal. Remédio demais faz mal. Remédio demais faz mal. Tudo existe uma dose, tudo existe um recomendado. Um recomendado. E tudo, eu acredito que, que trabalha tudo embasado, né? Todo um embasamento científico, toda uma recomendação por trás, um estudo por trás do que a gente está fazendo. É o embasamento e o controle que tem por trás disso, né? Tudo que a gente, às vezes, quando o hospital teve essa incorporação, veio um modelo de gestão muito robusto, né? E isso trouxe uma cultura da gente de todo mês sentar, fazer reuniões, olhar nossos dados, nossas metas, né? Revisar os nossos conceitos e cobrar a gente, né? Ou a gente ser cobrado. Não, e a gente mesmo se cobra. Sim, a gente se cobra, Agora a gente já se cobra sozinho. A gente olha assim, esse indicador nosso não está tão bom. Eu tenho... Sim. Né? A gente já se cobra sozinho agora. E hoje, assim, hoje nós estávamos conversando, a gente compartilha os nossos casos. Perfeito. Compartilha com todo mundo. Alguns profissionais que hoje estão vivendo o nosso dia a dia que nós não tínhamos antes, fono, fisioterapeuta intensivo o tempo todo ali, tirando o paciente do leite, se mexendo, cada um na sua função, né? Bom, vamos lá, meninas, que estamos vendo aqui no nosso mapa, falando bastante coisa, né? Também. Programa de qualidade, que método. Nós conversamos bastante, sim, é importante, né, programa de qualidade. Não tem como ter um hospital sem programa de qualidade. Né? Impossível. Impossível, né? Ele nos guia, né? E a gente tem o resultado do paciente com alta segura, né? Como a gente está falando de retorno, é a qualidade assistencial. Não tem dúvida que o paciente, seguindo a jornada dele toda intra-hospitalar e com uma alta segura, não tem por que ter um retorno. Isso. Lembrando que essa acreditação é um grupo que vem de fora, que não está vinculado, né, a nós, e eles fazem uma varredura de todos os processos, de tudo que é feito no hospital, e eles vão dizer, olha, esse hospital ele merece ter excelência, nesse selo de excelência ou não, né? Então, é algo que é independente, se eles acharem que a gente não tem que receber esse selo, a gente não vai receber esse selo, né? É um grupo de fora que vem avaliar tudo, padrão internacional, não é funcionário do hospital, que não tem vínculo, e eles vão realmente testemunhar, digamos assim, nós fomos lá, nós assistimos, nós vimos, nós documentamos, a gente olhou o prontuário, a gente olhou como que eles trabalham, e a gente consegue dizer que esse hospital, esse grupo aqui, porque a gente está falando do Bahia Sul, do Caridade, da Clínica Santa Helena, né? Esse grupo aqui, eles vão receber esse selo de qualidade, né? De assistencial, porque eles têm padrão internacional, né? Padrão de assistência para receber o selo, né? E esse grupo, e se eles falarem que não? Se eles falarem que não, a parte boa disso é que a gente vai ter aprendido muito. Quais foram os pontos que não foram suficientes para que essa acreditação viesse, e a gente vai ficar melhor. Porque todo feedback faz com que positivo, a gente... né? Positivo, e também, se ele disser não para mim agora, a gente vai atrás novamente. E vai recertificar, né? Exatamente. Então, o não, às vezes, não é ruim, né? Não, é uma oportunidade de crescer. É uma necessidade, eu preciso mexer. E os apontamentos que eles fazem é uma visão externa, né? Porque a gente está envolvido no processo, às vezes uma coisa passa. Um processo, falando de processo, né? Às vezes ali tem alguma coisinha que não encaixou e que a gente não... E essa pessoa com o olhar de fora... Com olhar de expert, né? Consegue achar e encaixar. E aí a gente vai trabalhar para esse encaixe pontos de acontecer. O falar o não, ele é uma oportunidade de aprendizado. E revisar o nosso conceito, né? Quem acha que não tem nada para aprender, a gente não vai querer ir nesse hospital, né?
porque a gente vai desconfiar. Então, essa transparência, essa disposição da gente ouvir de quem vem de fora em um padrão bastante elevado, né? Eu acho que isso é bastante positivo, que mostra que a gente quer mesmo é ficar melhor, né? E a gente vai ficar melhor. E amadurecimento. Crescimento, melhoria são sempre contínuos. Que falou sobre a burocratização, né? Nós não temos que entender como uma burocratização. É uma necessidade, né? Sim. E talvez numa fase de implantação é um pouco burocrático, mas depois que implantou, isso se torna... Roda automático. Roda automático. É isso que é importante todo mundo. E torna o trabalho mais eficiente, na verdade, né? E tu vê que esse selo é da equipe toda assistencial do hospital. É selo da equipe toda. Não é Desde o time. Desde a recepcionista que dá bom dia. Não é do centro cirúrgico, não é da UTI. Não acontece da emergência conseguir e o centro cirúrgico não. É de todo mundo. É todo mundo. O selo é do hospital, desde a hotelaria, Copa. Isso, exatamente. É tudo. Todo mundo ainda trabalha aquele painel, todo mundo com a mão lá todo mundo trabalhando junto para que o hospital tenha uma certificação de qualidade. E isso impacta na cultura de cada um, na formação de cada um, né? E o que tu vê nisso tudo? É comunicação. É comunicação entre as equipes. Exato. Que a gente não tinha... A gente não aprendeu na faculdade. Não, a gente não aprendeu. Não aprendeu? A gente não aprende isso. Não aprende. E que eu acho que deveria. Porque tu só consegue ver a qualidade como é importante a equipe multidisciplinar e o start mesmo deles conosco e o sucesso que o paciente tem, né? Que é tanto não tem assistencial, né? O ensino não tem. Não tem envolvimento do ensino em todas as áreas sobre ensino no hospital certificado. Eu acho que se a gente conseguir implantar um ensino no hospital certificado, a gente vai andar muito nos nossos cuidados, vai melhorar os nossos cuidados, né? Já vem profissionais já qualificados. Não, é um exemplo todo, mas assim, essa identificação que parece nada, ela vai desde a da recepção até UTI. Então, recepção, emergência, centro cirúrgico, andar, UTI, todos os locais ele permeia, né? E é uma coisa que é né? Os protocolos de segurança, né? Então, tem vários assim. E isso mostra que a gente está muito conjunto, né? Muito em comunicação, né? Não sei se vocês veem isso assim. Mas é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Isso aí, moçada. Eu acho que foi bem legal, né? Nós conversamos bastante sobre segurança, né? E eficiência, né? E a gente... É um conceito. Eu tenho que ser rápido. Eu tenho que ser eficiente. Tem que ser seguro, né? Tem que ser seguro. Acima de tudo, seguro. Porque se não for seguro, não é eficiente. Exato. Então, às vezes, você ter um hospital de qualidade eficiente, antes de tudo ele é seguro. Seguro para o paciente, seguro para o médico, seguro para a instituição, né? E a gente cuida bem dos nossos pacientes, né, no nosso hospital, né? E para te ver, né, a gente tem qualidade de segurança porque a gente tem um monte de ferramentas no meio disso. Tem um monte de ferramentas que a gente consegue liberar com segurança, né? Muito legal isso. Bom, estou muito satisfeito com o papo de vocês. Ai, meu Deus! Eu acho que assim, é muito gratificante trabalhar no hospital que tem uma certificação de qualidade, com pessoas que acreditam nisso, né? Desde médicos, administrativos. A instituição acredita numa certificação de qualidade, e dá trabalho isso, né? Muito. Eu vejo quando vocês passaram esses tempos atrás ali. Sim, muito. A gente fica sem dormir. Né? A gente fica com o olho quadradinho. Fica vendo. Ficamos sendo meio com o controle, se teve um processo que falhou, meu Deus, tem que arrumar isso, tem que né? Esse dá trabalho, e é um trabalho que os nossos pacientes não vê, né? Isso, mas é muito gratificante trabalhar numa instituição que tenha, que pense em protocolo de segurança, pense em implantar e pense em desenvolver a cultura de um protocolo de qualidade dentro de Florianópolis. E mostrou uma coisa assim que tu criar admiração e empatia pelos teus colegas. Não é verdade? É a felicidade de tu ver assim, meu Deus, eu tenho nível 1 retorno. Tá zero de queda. E gera confiança, gera confiança. Mas, completamente. Tu cria uma admiração, né? Por isso, né? Porque tu queres que os próprios trabalhos tenham os melhores, né? O atendimento, né? A gente sei que um paciente meu, eu tenho confiança de onde eu deixo um paciente, né? Sem dúvida. Todo mundo tá cuidando dele. Não necessariamente a gente, como cirurgião, a gente trabalha às vezes em vários locais, não estou ali o tempo todo cuidando do paciente. Mas eu sei que tem uma equipe que está cuidando adequadamente
rapidamente estar habituado com o protocolo, com a cultura de segurança dos nossos pacientes. E outra coisa, a gente sempre tá buscando melhorias. A gente não tá dizendo que a gente é perfeito. Porque a gente tá toda hora procurando melhorias. A gente tava conversando antes, nós três, assim, ó, o que a gente pode falar? Vamos falar o que a gente trabalha. O que a gente faz. A Lara falou, Renata, fica segura. Só fala o que tu fazes. Verdade e mentira. Verdade. É genuíno. Verdade. Né? Genuíno. Isso foi muito legal. Isso sim. Mas será que eu consigo passar o que a gente faz? Que é difícil a gente comunicar tudo. Porque o trabalho começa às 5 da manhã, né? Nossa. 5 da manhã. 5 da manhã, tá mandando mensagem. Depois vem o random e depois vem a organização, né? Eu fico imaginando no hospital o tamanho que é, o número de cirurgias que tem, e tem que caber dentro daquele quadrado, né? É isso. Hoje eu tenho 6 vagas de reserva de UTI, né? Eu tenho X vagas. Ela preparou ontem. As altas têm que estar planejadas um dia antes. Como é que ela conseguiu isso? Não é no dia, é o dia anterior. Então ela tem que estratificar o risco de quem sai e de quem entra. Isso aí. Então é uma baita responsabilidade. E essas coisas ninguém vê. O Ninguém cirurgião vê. não vê. Não vê? Não, ninguém Não vê, né? Vê a gestão de leito, como é que eu vou gerenciar amanhã? O gerenciar amanhã é hoje. É hoje. Amanhã é execução. Né? E as É urgências? execução. Lara, quem? Estratifica aqui pra mim aqui, quem Mas que vai? que bom que ninguém vê, porque o que a gente quer que seja É. tão fluido que as pessoas pensem que Então, é fácil. Quando a gente chegar nesse ponto que as pessoas percebem que não existe aquele truncamento, isso que a gente quer, que seja fluido. A gente quer que para o paciente seja uma paciente não experiência boa ele do não começo ao fim. A gente, Mas a eu experiência como é cirurgião, chego no hospital, eu tenho minha cirurgia, tá marcado naquele horário, tem vaga de UTI reservada, e eu não quero saber de outra coisa. Não. Alguém está pensando nisso? Não no dia. Então alguém viu isso no dia, foi ganhar por estratificação de risco. Mas é um dia antes? É um dia antes, e ninguém vê isso daí. Não vê, mas eu acho que hoje em dia, talvez a Lara consiga, né, nas UTIs todas, porque ela já consegue ver a expertise de cada um, né? Qual é a prioridade de cada UTI. Então, tu consegue fazer um trabalho, né? Esse é um know-how que adquiriu, né? E o que ajuda? Indicador. Indicador. O indicador dela consegue ela gerenciar tudo ali dentro. A gente já sabe como que A gente já sabe que não adianta a gente falar que faz. Falar que tem. Ah, tá. Isso. Se a gente não tem o número para mostrar. Hoje em Porque dia a se gente tem, eu né? tenho o número para mostrar que eu tenho, que eu reduzi a taxa de infecção hospitalar, que eu tenho 0,2% de retorno. Eu sei isso agora. É o um dado número, objetivo. É fato, né? Não E é isso que o não indicador me mostra. Porque a partir do momento que o 0,2 virar 0,5, opa, peraí. Alguma coisa. Vamos rever. Bem isso. Vamos rever. É bem isso. Assim, Não é? ó, eu opero bem. Quem disse que você opera bem? Quem disse? Quem disse? Eu tô dizendo, não, eu sou o juiz De mim mesmo. Isso, quem vai me julgar são Mas os eu acho que outros. você opera bem mesmo. Não, mas... A gente acha isso. A gente avaliou o ano, o senhor não teve nenhum retorno. Mas assim, ó, brincadeiras à Não, parte, os cirurgiões são muito bons. Não, Porque a gente reavalia mês a mês. E às vezes a minha dificuldade é fazer um plano Os cuidados de ação, do paciente porque são cirúrgico. médicos diferentes. Então, não tem nenhum que a gente fala assim, ó, esse colega aqui foge do topa. padrão. Não, existe. hoje em dia, foi o que a Ali falou, hoje o Colégio Brasileiro de Cirurgiões já tem normas, existe Existe uma educação. uma educação, essa cultura, isso aí, entrou em 2015, isso aí melhorou, né? Isso é cultura de segurança, cultura. Eu posso discordar do protocolo. Eu tenho direito de discordar do protocolo, mas eu tenho que ter fundamento para discordar do protocolo. Justificar. Eu tenho que mostrar meus resultados para discordar do protocolo. Né? Exatamente. Então, os protocolos, eles normatizam muitas das nossas condutas, né? E nos faz estudar. No base, buscar, eu preciso estar dentro do protocolo ou estou fora do protocolo. Porque hoje estar fora do protocolo é ruim, né? É ruim. É ruim, então... Mas isso é processo interno, né? Eu estava dando uma lida antes de participar sobre a diretriz brasileira de perioperatório. Era de 2017. Se eu não tenho esses indicadores para conseguir analisar meus números, né? Não fica tão palpável para todo mundo, né? Isso aí, pessoal. Olha, Muito bem. Renata, Ali, Lara, foi muito legal o bate-papo com Obrigada. vocês. Eu acho que a gente falamos bastante coisa sobre
os bastidores, né, de uma internação hospitalar, os bastidores que ninguém vê, nem a gente, assim, eu sou cirurgião, às vezes a gente consegue acompanhar esses bastidores, os cuidados que envolvem na assistência. Eu sei que o paciente nosso é bem cuidado. É o que importa. Agora, o quanto o trabalho que gera esse bem cuidado, às vezes nós não estamos vendo, né? Mas é uma riqueza da instituição, né? A cultura da segurança do paciente. Focar em cuidado, focar num projeto assistencial de qualidade como Aquimento, né? Isso enriquece o médico, enriquece o cuidado do paciente, enriquece a cidade como um todo, né? Nós temos uma assistência de Florianópolis, eu acho a medicina de Florianópolis muito boa, não é? Sem puxar o saco, sem falar. Nós fazemos uma medicina muito boa dentro de Florianópolis. Que Nossos números falam por si. Nossos números falam por si. Nós temos bons médicos, bons intensivistas, bons clínicos, assim, todas as áreas, né? Eu não vejo nós não devemos dar para ninguém, né, pessoal? Acho que é o comanejo, né? o manejo, nosso manejo é muito bom do paciente. Não somos milagrosos, mas acho que fazemos Bom, agradeço a presença de todos aqui, doutora Renata, doutora Ana, doutora Lara. Agradeço aqui ao Matraca, nosso estúdio, que está sempre junto com a gente aqui, o Marcelo, Priscila, nossa multimaker, né, que faz tudo aqui. A Priscila, nossa secretária, que agenda consulta e cirurgia até não acabar mais, né? Acaba com a gente, né, Priscila? Traga trabalho, Priscila. Estamos preparados. Mais, Priscila, pode mandar. Não, a Priscila meu Deus do céu, ela faz um monte de coisa aqui com a gente, ela é fantástica aqui. Bom, encerramos nosso podcast de hoje. Eu não quero que acabe não agora. Não quer que acabe agora? Agora Eu quero falar do protocolo de TEV, por favor, de hemobolismo. Vamos lá, toda a Renata, que é o protocolo de TEV. Não, é porque o que eu achei interessante, isso é importante eu falar. Não, isso é legal. Então vamos. É o protocolo de TEV. Não quero muito me estender. Não queria, não. Agora fala. Claro, tem razão, a gente se acostuma. Viu o protocolo de tromboembolismo pulmonar do hospital? Já viu aquele show assim quando acaba? Não. Mais um. Não, eu já tô lá o bicho. Eu não vou me arrepender disso que eu tô fazendo, mas eu vou falar. Esse protocolo de tromboembolismo que ele startado lá pela enfermagem e depois prescrito pelo médico e depois validado com a farmácia. Olha que legal. São 3. É lindo. É lindo de ver. Só queria falar isso. Eu acho emocionante. Não entendi, explica pra mim. É que quem preenche que valida o indicador do protocolo de TEV é feito pela enfermagem. Que depois é prescrito, né? Se é necessário ou não a heparina, é pelo médico. E depois é conferido pela farmácia. Como assim? Vamos lá. Eu chego ali, sou um paciente. Tá. Aí como é que eu vou abrir esse protocolo? Tá, primeiro eu vou abrir, né? Eu vou te identificar e ver se tu é elegível ou não a gente fazer esse protocolo de TEV. Depois que ele é realizado, daí no final... Não, tenho assim... Existe Tem critérios. Tem critérios. E ele é preenchido via o sistema mesmo, né? Certo. Por alguns indicadores. Então, tu começa a avaliar desde a idade do paciente, doenças se pode ou não tomar heparina, fatores de risco. E lá, ele dá um resultado automático. Né? Dá um número... O protocolo dá uma sugestão, né? Se deve anticoagular de gravidade ou não. E depois, esse resultado é avaliado pelo médico. E o médico decide se o paciente pode ou não ser prescrito. Se vai fazer uma cirurgia, eu não consigo prescrever ele. Só que lá, a enfermagem diz que sim. Ele deveria ser prescrito a heparina. Se o médico prescreve, vai lá a farmácia e fala assim, não, ele tem cirurgia. São barreiras de segurança, né? Tem 3 barreiras. E depois é validado pela barreira de farmácia. segurança, isso São várias barreiras de segurança. E o indicador é visto por isso, né? O que a enfermagem fez e se o médico prescreveu, tem assertividade, né? E todo mundo igual um medicamento. Às vezes eu prescrevo um medicamento que ele tem uma alergia, cai na farmácia, a farmácia te liga. Bloqueia. No nosso hospital específico já vem um aviso, né? Quando tu abre, o sistema já vem ali, tem alergia. Isso, essas barreiras de risco ajuda bastante. Mas se por acaso... Nivela, aí você fala assim, nivela todo mundo por cima. Sim. E se esse medicamento chega na UTI por alguma razão, apesar do bloqueio do sistema,
chama, tem a pulseirinha ali para alertar o profissional. Então, são várias barreiras para que Tem mais aquilo Aquilo não aconteça. chegue no paciente. Isso. Ali queria falar sobre o que? Qual que é Cada um falou. Não, mas qual Não, que é teu... é que eu queria... Estamos inventando moda aqui tô no me teu inventando. podcast. Que a gente, Não, tem vamos, bis tem agora? bis. Não, na verdade é mais tem mais uma coisa. É mais um processo do hospital que é bem interessante também. Todo paciente que interna no Hospital Bahia Sul, independente do horário que ele internar, ele vai ser submetido a uma triagem nutricional. Essa triagem nutricional é feita pela anamnese da enfermagem. Então, é aí que eu quero chegar. Quando tu falou, eu falei, não, eu preciso falar. Não, tá tudo bem. O paciente independente da hora que ele chegou, quem recebe, né? A enfermeira ou... Então, ele é submetido lá, ele tem várias perguntas, que ele até, eu acho que o protocolo de TEV entra aí, e até o protocolo de broncoaspiração, de prevenção de broncoaspiração também entra aí. A gente tem algumas perguntas que a enfermeira preenche, e se o paciente preencher critérios, gera um alerta para nutricionistas, paciente de risco nutricional. O que é esse paciente de risco nutricional? É o primeiro paciente que ela tem que ver amanhã cedo. Ou no... Então, assim, isso dá prioridade. Porque, assim, a gente tem esse giro enorme, né? E aí acaba que pode alguém se perder. Então, nesse momento, já tem um alerta que é gerado. E que Tudo muito pensado no dia antes, né? Exatamente. Era isso só para complementar, porque eu acho Tem bem... Eu também quero bis. Não, eu queria... O meu bis ia ser no sentido de que a gente falou bastante de segurança, e que bom que a gente está cada vez melhor nisso. Isso. Mas lembrar que um outro elemento importante é a humanização também. Então, além de segurança, a gente preza muito por humanização. E na UTI, por exemplo, a presença da família 24 horas é uma das formas, né, da gente fazer isso, né? Então, a humanização também está no nosso radar, né, Eden? Então, a humanização, ela aí não tem como ter segurança e eficiência sem humanização, né? Porque eu tenho que estar junto, né? Eu tenho que compartilhar as decisões. Isso. E às vezes, eu lembro do meu chefe lá, o Tameral, falou assim, quanto mais visto ao paciente, mais próximo tem que estar dele, né? Às vezes não é fácil muito, falar é fácil, né? Mas a humanização é uma barreira, às vezes, porque uma frase que eu escutei uma vez, o paciente não tem culpa da sua doença, né? E nós também não temos culpa da doença do paciente, né? Das intercorrências, mas às vezes a gente sente muito quando nós temos um paciente que tem um desfecho ruim, né? Então, se manter a humanização nessa... ser humano, dá tudo certo, é ótimo, né? Agora, a humanização às vezes a gente falha, às vezes também. Às vezes eu tenho, às vezes a dor, às vezes a gente não... Nós temos nossas falhas, né? Então, mas humanização é um treinamento, né? É isso aí. É um treinamento tanto quanto os nossos protocolos, né? Sim. Eu acho que hoje em dia não tem mais como ter medicina sem isso. Não, humanização, Porque hoje, paliativo, né? isso aqui, ó, eu posso botar tratamento de tromboembolismo. Aqui vai talvez me dizer melhor que eu. Tudo, vai falar. Tudo. Inteligência Aqui, artificial. Vai ser isso. Só que quem sabe identificar, tocar, ser empático, é um médico. Isso eu falo muito para os estudantes de feedback. Isso é o mais valorizado. Porque as pessoas ficam tanto em quero receber a melhor nota, quero responder uma prova, quero preencher bem o prontuário. Claro que tem sua importância. Mas o importante é aquele Entender paciente bem que o chega, paciente. poxa, e tu Conversar consegue com o ver. paciente. São pessoas Conversar com cuidando de paciente. pessoas. Tu tem empatia, isso aí tu Empatia. fala assim, pô, tu sofre, obviamente que sofrem. Quem é que, olha só, a gente estudou para ser assertivo, para fazer um tratamento, para dar o melhor tratamento do paciente. E o que a gente considera? É o paciente sair saudável. E às vezes não é o que a gente quer, o que a gente deseja. E é o desfecho do paciente. Às vezes me perguntam assim, Renata, mas claramente ele vai evoluir. O que tu espera de mim? Ele precisa do meu cuidado. Entendeu? O desfecho, eu não posso garantir 100% que pode ser positivo ou negativo. Mas é o cuidado, é a transição, é a humanização. Isso a Lara me falou agora. Tu pode se sentir insegura em relação a isso.
mas sente segura que o principal é tu ser médica e acolher o paciente. Isso. Isso não tem dúvida do que a gente faz bem, entendeu? Isso vocês fazem muito bem. É. Porque o cirurgião, muitas das vezes, não está ali todo dia. E isso, o hospital, ele tem vocês dão uma cobertura pra gente, que é fantástico. E falando de medicina, assim, ó, É como importante é o bom. paciente sair bem. Sim. E como é bom de ter colegas que a gente admira. É verdade. É absolutamente verdade. Porque medicina, claro, tem muita coisa aqui que eu já te falei. Aqui vai responder melhor do que qualquer colega. Mas tu ter essa empatia de cuidado, de tu dizer assim, ó, o paciente saiu da UTI. Ai, graças a Deus, estava super preocupado com ele. É genuíno. E daí a família olha pra ti assim, ó, tu estás feliz? Claro! Nós Tu estamos ama junto. tanto, E daí, às vezes, o sofrimento da família, às vezes ele nem entende nosso sofrimento, na verdade. Que a gente sofre tanto pelos desfechos dos pacientes, às vezes, que não é como a gente esperava. E que isso é muito bonito. Isso eu acho que é o nosso diferencial. De tudo isso que tu falasse aqui, eu acho que o diferencial é o nosso atendimento mesmo. Humanização. Confiança, né? Isso. Mas é importante tudo isso, né? Claro. É uma somatória. Não, é a base. É Não uma precisa somatória. escolher uma coisa em outra. A gente faz bem todas essas coisas. Sim. Ó, já que pediram bis, né? Assim, Não, agora eu vou veio. fazer- É o de bis. Não, eu vou pedir para cada um de vocês, assim, ó, dentro do hospital que vocês trabalham, do modelo assistencial que vocês trabalham, fazer um resumo daquilo que vocês acham da vida de você dentro do hospital. Ou você vai falar sobre, quando vai falar como é que trabalha, sobre a qualidade assistencial, sobre os protocolos de segurança, sobre a relação com pessoas, o que cada um acha de mais importante dentro do hospital. Vamos falar daqui, Lara. O que eu acho mais importante? Eu acho que a parte mais importante é trabalho em time. Não tem como você trabalhar no hospital e achar que você vai trabalhar sozinho. Não existe sozinho, não existe lobo solitário. O hospital é essencialmente um trabalho em time. E quanto melhor trabalhar esse time, quanto melhor essa engrenagem, melhor vai ser para o paciente. Quanto mais desenvolver esse time. Exatamente. Tem que investir no time. Comunicação. Comunicação é tudo. Investir no nosso time. Eu pego o link, eu sou coordenadora de uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional. A gente tem reunião semanal que tem enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo, farmacêutico clínico e médico. Então, assim, toda semana. A gente discute protocolo, discute paciente, aí vai depender da pauta da reunião. E aí o time trabalhando junto, visando o mesmo fim. E a comunicação. A comunicação tem que existir. E daí dali sai a comunicação com as equipes. No meu caso. Eu não consigo trabalhar sem conversar com elas. Ou com a equipe delas. Não consigo. O meu trabalho não flui se eu não te perguntar. Doutora Eden, eu posso evoluir a dieta do seu paciente? Ou, doutora Lara, seu paciente está estável para a gente fazer alguma coisa? Doutora Renata, qual que é a programação? Entendeu? A gente precisa ter esse trabalho, essa integração. Isso. Doutora Renata, vamos lá. Não, acho que eu acho que o que eu concordo e corroboro o que a Lara falou é a comunicação hospitalar. Eu acho que é isso que faz o hospital ser diferente, sim. Né? E multidisciplinar, né? Não só médico, né? É isso que... Eu acho que eu aprendi no hospital desenvolver time, né? Desenvolver não quer dizer eu vou aceitar tudo que a Renata fala, que nós vamos ter nosso embate. Nós vamos ter nossas barreiras, né? O Éden, tu faz isso. Não, ele tá errado, você tá fazendo. Não, essa discussão, esse embate, esse crescimento. O meu foco é os indicadores. Eu preciso ter eu desenho os indicadores e vou atrás dos indicadores. Que pode mudar o ano que vem, mas o tirar eu tiro a Renata da zona de conforto, tiro a Alessandra da zona de conforto, a gente tira um do outro da zona de conforto em prol do paciente. Eu acho que a gente faz no hospital uma coisa que eu acho muito 10. Nós tiramos da zona de conforto em prol do paciente o tempo todo. Em prol de um resultado. Eu tenho aquele indicador, eu não posso ter uma taxa de infecção. Não é que eu não posso ter. Está tendo. O que está acontecendo? Vamos lá. Éden, vai lavar a mão, né? Assim, vai não. Entre aspas. Mas o indicador é o nosso objetivo. E nós
regularmente fazemos as reuniões para analisar nossos resultados, e eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que me adaptar regularmente. O que eu fazia 5 anos atrás, talvez não venha a ser o melhor hoje, eu tenho que me atualizar. Você vai lembrar, mas lá, na emergência, a gente instituiu o Fast Track. Eu E lembro. depois não tinha mais o porquê, porque Não ela se tinha mais porquê. expandiu. Expandiu, ficou grande. automático. E uma coisa minha de nós três que eu acho que é em comum é acreditar no propósito da empresa. Isso aí. Né? Então eu acho que é isso que para nós senão a gente não trabalharia, não teria porquê. É o amor pela medicina, isso sem dúvida. E o segundo é o respeitar o que a empresa nos passa, né? E a gente acreditar A no empresa passa coisa boa, né? Acreditar na filosofia, né? Na filosofia da empresa. Nos valores que a empresa quer que a gente... Porque o investimento no em serviço. qualidade é um investimento na gente, né? Sim. Sim, Ela está qualificando a gente. A empresa acredita na gente, a gente acredita na empresa. Isso é... Exato. E Tira a esses gente, indicadores fazem a gente... e tira a gente da zona de conforto. Tá? Retira. Muito, todos os momentos. Todos os A momentos. gente não cresce sem um pouquinho de desconforto. Não crescemos, né? A Lara é responsável por uma pediatria. É. Não tem pediátrica. Quanto tempo ela não vê pediatria? Eu sou corresponsável. Tá, Tem mas- todo o grupo, né? Mas Mas assim, sim, mas Ela eu tem uma respondo. responsabilidade, uma atividade- gerência sobre isso, né? A responsabilidade técnica é um pediatra ali, mas Sim. já tem uma gerência sobre essa pessoa. A orientar o know-how que você adquiriu, você começa a espalhar esse know-how. Você não vai decidir sobre a intubação da criança, não. Mas você vai cobrar os resultados da unidade. E desenvolver os líderes ali. Né? Desenvolver os líderes. Perfeito. Então esse é o know-how da cultura que a gente começa a pulverizar. E isso todo mundo ganha com isso, né? Mas eu acho que é porque a gente acredita na instituição. Senão a gente não estava aqui. E a expressão acredita na gente também. Sem dúvida. Sem dúvida. É um Volta feedback. para Volta. trabalho de time, né? É o Voltar. trabalho de time em todas as áreas. Time Começa lá de cima, né? lá de cima. É a identidade da empresa. Começa de cima, não começa. De baixo, admirar, assim, de cima para baixo, mas também de baixo para cima, as coisas se encontram. se encontram. né? Isso aí, Se a gente não pessoal. acreditasse nos valores da empresa, a gente não estaria aqui. Não. Né? Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito 10. Esperamos outro dia uma nova conversa, E né? a gente vem agora. Com direito à tréplica. Muito obrigado pela presença de vocês. O nosso vídeo está disponível na nossa página, na Surgery Care Saúde no YouTube, no nosso Instagram. E estamos disponíveis para dúvidas, questionamentos. Mande para a gente essas perguntas e nós responderemos assim que possível. E muito obrigado. Tá bom, Até a próxima. Grande prazer.